Sejam todos bem-vindos a mais um Pubcast. Esse aqui é o seu Destino da Velocidade. Vamos falar um pouco de F1, F2, F3, WEC, Freca, DTM, Stock Car, tudo isso com o Gucci, o Leite Lindo e o nosso querido amigo Davi, que só aparece aqui quando tem Endurance Racing. Vamos começar pela Fórmula 1, falar da vitória de Max Verstappen, porém com novidades nesse Grande Prêmio da Inglaterra, tá? A McLaren andou bem pra caramba. O Pérez, como sempre, mais uma corrida de recuperação. O Alonso apagadíssimo, como sempre. Não, como as últimas duas corridas, vai. E o Lewis Hamilton dando uma sorte da McLaren e Haas, a estratégia nos dois carros. Então vamos lá. Quem quer começar falando de Fórmula 1, vamos começar falando da corrida do Verstappen. Na verdade, da Red Bull, vamos separar por equipes que é melhor. A corrida do Verstappen é quase a mesma coisa. Ele só perdeu a liderança no início, quando o Norris passou, que ele largou muito bem, inclusive eu fiquei até impressionado. Aí depois ele pegou a liderança de volta e acabou. Aí só foi. Ele chegou a andar, o Norris chegou a andar no ritmo do Verstappen por um tempo, tá? O Norris ficou algumas voltas ali na casa de menos de um segundo. Só que depois a diferença de desgaste de pneu pareceu cantar muito mais alto do que até performance de carro puramente. Eu acredito que a diferença mesmo foi na degradação de pneu. Tanto que o Verstappen depois abriu 5 segundos com uma facilidade absurda. O Tim, Davi, o que vocês acham da corrida da Red Bull? Ok, a Red Bull a gente tá vendo que tá em outro patamar. Eles não perderam nenhuma corrida até agora, vendo os resultados. Isso é absurdo. Medo. Pérez sem carro pra ter resultados melhores, mas não tá fazendo muita coisa. Não, eu vou passar um pano, tá? O Pérez tá tendo muito azar também nos qualifies, mas se ele fosse o Verstappen e Verstappen tivesse tido esses azares nos qualifies, Verstappen escalava o grid e ganhava a corrida do mesmo jeito. Mais uma vez, Pérez provando que não só carro importa, o piloto também tem que ser bom. Sim. Só não ser um jumento. A RB19 é a nova MP48? É, a nova MP44. Perdão. A 8 não ganhou porra nenhuma. Quer dizer, ganhou corrida, mas não campeonato. E Norris fez uma boa corrida, apesar de não achar um piloto tão bom assim, ele pegou. Quinta corrida seguida do Pérez fora do Q, caindo no Q1 ou fora do Q3? Fora do Q3. Ok, quinta corrida seguida. A gente pode até recapitular, né? Mônaco foi pelo acidente dele na primeira tentativa. Espanha, vocês lembram pelo que foi? Foi por burrice mesmo, porque teve uma hora que ele só acabou errando e foi pra brita. Na volta boa. Foi que ele ficou sem pneu depois pra fazer a volta boa, eu lembro disso. Na última... No Canadá, eu lembro da chuva. Foi isso, começou a chover na hora que ele ia fazer a volta dele, não conseguiu imprimir uma volta boa. Áustria, limite de pista. 3 voltas deletadas, bom lembrar. Bem lembrar. E Silverstone foi... Mesma coisa da Áustria, não? Foi chuva? Não lembro. Ele deu azar, na verdade, né? De novo. No Q1 ele ficou ali no pit, porque teve aquela bandeira vermelha, né? Aí ele ficou no pit ali, o pneu esfriou muito, ele foi o primeiro a sair pra pista. E todo mundo só ia fazer uma volta, o grid inteiro só tinha uma volta pra fazer. Ele saiu com a pista meio... Não tava úmida, mas tava... Cada volta tava melhorando mais. E como ele foi o primeiro, ele abriu a volta primeiro e terminou primeiro. Sim. E todo mundo que vinha atrás tava melhorando, porque a pista também tava melhorando. E além dele ter ficado muito tempo parado no pit, o pneu dele esfriou muito mais e ele não conseguiu deixar na janela de temperatura ideal para fazer uma volta boa, além do fato da pista estar melhorando a cada volta também. Então foi esse azar dele sair em primeiro, mas também não dá para contar azar porque, ele teve tempo para fazer uma volta decente antes, né? Não convenhamos. Mas também, é foda, porque parece que tá tudo dando errado para ele, desde que ele falou que podia ser campeão mundial, acho que foi no final da corrida do Azerbaijão. Sim. E depois de Miami, na verdade até Miami ele teve aquela porrada que tomou do Verstappen, depois tudo deu errado pra ele. É foda, até a gente pode culpar 100% o piloto ou então questões externas prejudicando o rendimento dele. Mas é isso, mais algum comentário sobre a corrida da Red Bull, seja do Pérez, do Verstappen? O Pérez, ele foi, querendo ou não, mesmo largando lá de 16º, né, que ele ficou bem apagado a corrida inteira, você mal via ele direito, na transmissão mesmo.
Ele ficou bem apagado, foi apenas sexto, mesmo com o melhor carro. Ou seja, se fosse o Max ali, tinha ido pro pódio no mínimo, eu te garanto. Tinha ganhado, com certeza. Talvez ganhado, mas o pódio era certeza. O Pérez não fica nem no top 5. Com esse carro que ele tem, é uma coisa de tipo, mano, aposenta logo, muda de equipe, sei lá. Não que o Pérez seja ruim, eu acho que ele ainda merece continuar na Red Bull, merece continuar na Fórmula 1, mas, cara, atualmente ele tá numa fase... Acho que a Red Bull acho que não merece não, velho. Mano, ele merece porque não tem ninguém pra botar no lugar dele ainda. O próprio Marco disse isso. Tem esse detalhe também. Eles não tem ninguém pra substituir. O de Vries... Não. Nem se fala, é horrível. De Vries. O Tsunoda eu acho muito maturo ainda. Não, o Tsunoda é ruim, não adianta. Ele não é nível pra ser piloto de ponta. Pois Ele vai fazer igual o Pérez ou pior. Pra mim Ricardo, o eu duvido. Também duvido muito. Então não faz sentido mudar o Pérez agora. Ele tem contrato até o ano que vem. Ele continua até o ano que vem. Aí depois, talvez em 2025, ele sai. Calma aí também, ô Baiano. Calma aí, né, mano? Não, polêmicas. A Red Bull não pega o Sainz de volta, não. Te garanto. E eu não sei se... E o Sainz eu acho que ia deixar muito a desejar também. Ele sairia de uma bucha, que é ter o Leclerc de companheiro, pra ir pra pior. Não, eu acho que a Red Bull também não se interessa mais no Sainz mais. Depois que ele saiu da academia deles, eles não se interessam mais nele. Mano, e o que vocês acham de um Leclerc na Red Bull? Não ia dar certo. Ia dar muita briga entre ele e o Verstappen. Que o Leclerc, creio eu, que tem a capacidade de brigar pelo campeonato pelo Verstappen. Com certeza. E qual o problema? Contanto que não se batam, eu não vejo problema. Mano, é aquela... Acho que a pessoa superestima demais dois companheiros muito bons. A Mercedes 2016 teve dois bons, entre aspas, brigando, se batendo, mas continuou campeã disparada. Cara, o Rosberg ganhou aquilo, não sei como. A McLaren ganhou da mesma forma no passado. A gente tem vários exemplos de dois pilotos top. Tem mais exemplos de dois pilotos tops num carro top sendo P1 e P2 do que eles se batendo e aconteceu o que aconteceu em 87, com 86 no caso, com o Piquet e o Mansell acabando com a equipe. Alonso na Red Bull. Alonso na Red Bull? Vai ganhar do Verstappen, porque Eres Magic. Tá foda, a mágica acabou. Acabou no Canadá a mágica. Mano, sabe por que não... Óbvio, todo mundo queria ver um Leclerc, um Russell, até um Hamilton e um Alonso numa Red Bull pra ver se bate no Max. Mas, mano, a Red Bull vai trazer eles pra quê, mano? Não tem necessidade, velho. Eles vai gastar salário altíssimo, que o Hamilton, porra, é um dos maiores salários, o Leclerc também, o Alonso, pra botar ele ali pra... Talvez, não dá pra saber. Tipo, tivemos vários exemplos no passado que deram certo. Mas não dá pra saber, vai que eles realmente se batem todas as corridas. Então, tipo, é só prejuízo pra equipe. O Max, mano, sozinho, ele ganha o campeonato de construtores. Eles não precisam de um segundo piloto top. A diferença é ser só essa, que tipo, eles iam ser campeão de construtores com mais folga, lá ele. Mas iam ser campeão do mesmo jeito, iam ganhar grana igual. Então não tem muito motivo pra colocar um segundo piloto bom nessa altura do campeonato. Exatamente. O que eles precisam é de um piloto que ajude o Verstappen. Só isso. Mas nesse momento o Verstappen não precisa de ajuda. Esse é o porém. Por isso que eles se acomodaram com o Pérez nesses resultados. O Verstappen não precisa de ajuda. Peraí. Tira os pontos do Pérez. Não, o Verstappen ainda é líder. A Red Bull ainda é líder do campeonato. Ele lidera o campeonato de construtores. Aí é complicado, aí dói. Ó, a Mercedes 203, o Verstappen tem 255. Tem 40 pontos a mais, 50 na verdade. Será que ele vai se igualar ao Schumacher e pegar pegar pódio em todas as corridas? Eu acho que ele vai ser P2 mínimo em todas as corridas. Exato. Não duvido. Ele só não vai pro pódio se quebrar ou alguém bater nele, ou ter alguma corrida igual ano passado. Na própria Silverstone, né, que ele teve problema no passado, em Singapura, onde ele errou. Mas esse ano o max tá inerrável, vamos dizer assim. O cara tá perfeito. Inerrável, inzicável. Também tem outro debate. Será que esse é o carro mais dominante da história? Mais até do que o do Ascari em 52? Não. Essa Red Bull é boa, mas não é a mais dominante, não. Entra no top 5. Entra. Pô, eu acho que entra num top 3, mano. Eu acho que só perde pra Ferrari do Ascari de 56, de 52. Foi quando mudaram, pegaram...
Botaram o regulamento de Fórmula 2 na Fórmula 1 e só a Ferrari dominava a Fórmula 2, então fizeram só usar o mesmo carro. Eu acho que tirando a de 500, né, que os casos Sim. europeus corriam lá, a Ferrari ganhou todas, se não me engano. Foi, e acho que ele abandonou na Suíça, mas Acho que continuando. Não, acho que o Ascari abandonou. Acho que foi o Farina que ganhou isso. Ele que abandonou na Suíça. Mas a Ferrari ganhou. Foi o Farina. Aí... A Ferrari, ela... Não, só pra concluir rapidão. E depois do carro da Ferrari do Ascari de 52, acredito que a McLaren de Senna e Prost de 88, mas eu nem mais sei se tenho tanta certeza assim, velho. A McLaren MP44 só perdeu por causa da única quebra que ela teve em Monza e erro do Senna, lá em querer ultrapassar o retardatário no momento errado. A McLaren de 88 é o melhor carro da história da Fórmula 1. Porque, mano, beleza. Red Bull vence com não sei quantos segundos, faz pole, vence não sei quantas corridas seguidas, beleza. Mas, mano, aquela McLaren metia 2 segundos no P3 em quali. Isso, mas olha quem absurdo. Olha quem eram os pilotos da McLaren e quem era o P3. Era 2 gênios, mas porra, mano, 2 segundos. Em cima do Berger. 2 segundos não é só piloto não, mano. O Berger já fez pole em cima do Senna já um monte de vezes aí. Qual que é a explicação agora? Isso é total 2 segundos, mano. Beleza, que o Senna era um gênio em quali, o Prost nem tanto. Mas 2 segundos numa classificação é um absurdo, mano. Aquele carro era um canhão, pô. Não dá pra negar, aquele carro é o melhor da história em 70 anos de corrida que tem. Talvez, pode ser. Além de ter 2 gênios no volante, o carro era um canhão, mano. Podia botar o Berger ali, que ele era campeão. Não em cima dos dois, mas ele seria campeão. Sim, tô ligado. Ele sozinho seria campeão. Não, acredito também, mas eu acho que até esse carro da Red Bull, mano... Vamos lá, pega o top 10. Tirando o Stroll aí... Acho que até o Ocon também é foda, né? Acho que até um Albon era campeão nesse carro da Red Bull. Depende do companheiro, né? A prova disso é o Pérez em segundo. Não, tipo, ele sozinho, no caso. Um exemplo hipotético. Ele com esse carro aí, ele era campeão também. O Albon, talvez o Gasly. É foda. Talvez esse seja o terceiro carro mais dominante da história, vai. Resumindo aqui, basicamente isso. Com esse carro da Red Bull, qualquer piloto bom vira campeão. Só tirar o Verstappen. Isso. Exato. Verdade. Faz sentido. Norris, talvez. Eu não boto muito fé no Norris. É só tirar o Verstappen, tá ligado? Enfim, vamos seguindo. Falar de quem foi o segundo carro mesmo? Falem aí. McLaren. Tá. Olha lá, o Lalice tá 100 pontos atrás das grandes ainda. Mas calma. A remontada vai ser agora o campeonato mais emocionante da história, tá? Vai. Silêncio, Zac Brown tem um plano. Então, McLaren dá pra dizer que esse fim de semana foi o segundo carro do grid, né? Com uma certa sobra. Com folga. Muita folga lá ele. Norris e Piastri seriam tranquilamente P2 e P3 se não fosse o erro de estratégia da McLaren, que assim... Tudo bem que falando aqui agora sentado é tranquilo. No calor do momento não sabia se o safety car. Não foi um erro, foi mais azar do que erro. Eles seguiram plano A desde o começo, que era fazer um tempo e de dure até o final, só que a mudança da corrida pedia um macio naquele momento. E como a McLaren estava administrando bastante os pneus, muito bem inclusive, acho que esse foi um dos grandes pontos da corrida da McLaren, foi a administração de pneus, que em certo ponto chegou mais próximo da Red Bull do que ficou, sei lá, da Mercedes e da Ferrari. É isso que fortalece para eles serem o segundo carro do dia e pode ajudar para o resto do campeonato. Talvez. O Norris foi aquilo, né? A McLaren largou com aquela estratégia igual da Ferrari, largar de médio. Todo mundo largou de médio, não. Todo mundo não, mas o povo ali da frente largou de médio, menos o Russell. Acho que foram só 2 que largaram de macio. O Russell, acho que, se eu não me engano, o Bottas também, mais alguém. O Norris e o Piastri largaram de médio, ia fazer, eu acho que umas 20 e poucas voltas, ia botar o pneu duro e ia até o final, que era 50 e poucas voltas a corrida. Sim. O Piastri, ele deu azar, que na hora que ele parou, na volta seguinte entrou o safety car, então o Hamilton não tinha parado, saiu na frente dele depois, por causa do safety car.
Quem mais? Eu acho que só o Hamilton mesmo que ganhou a posição. Quase que o Russell ganha também, mas ele chegou bem na frente do Russell. E o Hamilton parou e botou pneu macio pra ir até o final, porque o pneu macio tava durando muito, porque a temperatura da pista tava baixa. Sim. Aí o Hamilton parou, botou macio, e o Norris tinha parado também e botado pneu duro. É muito azar. Essa é a pior coisa que pode acontecer para um piloto. Isso foi ficar depois que ele entra. Foi pra mim o Norris foi o piloto da corrida, merecidamente, igual todo mundo votou, né? Ele realmente foi o piloto da corrida. Por quê? O Verstappen na frente parou, botou macio. Aí o Norris parou, botou duro. E atrás do Norris estava o Hamilton com o pneu macio. Beleza, que o Hamilton tava com o pneu macio usado já. O pneu macio que ele botou era usado, mas era um pneu macio ainda assim. Acho que era 3 voltas só que ele tava usado. Pneu de quali. Não era muita coisa. Aí atrás vinha o Piastri com outro pneu duro e atrás do Piastri o Russell com pneu médio. Ou seja, ali as McLaren estavam no momento ali fragilizado no quesito pneu, porque as duas Mercedes estavam com pneus melhores e mais macios. Aí nesse momento teve a relargada, o Norris ficou brigando ali com o Hamilton, acho que umas 5 voltas. Depois ele conseguiu abrir, que o Hamilton não conseguiu passar. Mesmo com a vantagem de pneu ele não conseguiu passar. E depois, com DRS, tá? E foi mais de 5 voltas, se eu não me engano. Sim, porque sim. ainda teve tempo de liberar DRS. Foi umas 5 voltas a briga, se eu não me engano. 5, 6 voltas, assim, de verdade, uma briga, assim. Aí depois o pneu do Hamilton também acabou, porque o macio, ele é bem mais rápido que o duro, só que a janela dele de ser mais rápido é bem menor. O pneu, sei lá, vamos usar um exemplo aqui, o pneu é meio segundo mais rápido. Mas ele é meio segundo mais rápido por coisa de 5, 6 voltas. Depois ele perde rendimento e anda no mesmo ritmo do pneu duro. Então o Hamilton tinha que tentar atacar ali nas primeiras voltas e passar para tentar abrir. Mas ele não conseguiu, o Norris segurou muito bem, foi uma baita corrida do Norris. Segurou muito bem. E também no ar sujo, né? Pior ainda mais a duração do pneu. E se o Hamilton não para de atacar o Norris, ele ainda podia atacar talvez mais umas 2 voltas, mas se ele não para de atacar, o Piastri pegava ele depois no final da corrida. O Piastri chegou a 8 décimos dele. Se tivesse mais 1, 2 voltas, o Piastri passava. De tão ruim que o pneu macio tava no final da corrida e o duro já estava sendo superior. O mesmo aconteceu pro Russell. Ele tinha que ter passado o Piastri ali no começo, no começo da relargada ali. Mas ele não conseguiu, aí ele teve que administrar o pneu, senão ele ia ficar sem pneu no fim da prova. E o Russell foi ainda pior, acho que ele nem chegou no Piastri. Não, o Hamilton chegou a brigar. Botou o carro na frente do Norris. Sim. O Norris foi lá e salvou, acho que foi na Stowe, salvou de uma forma linda. Já o Russell nem chegava e ficava falando no rádio, olha gente, não tô conseguindo, eles estão de duro, eu de médio, e eles não, a diferença de pneu não tá batendo a diferença de carro. Não, e de novo, né? Essa temporada talvez, mas de novo o Russell tava conseguindo superar o Hamilton na corrida, coisa que tava acontecendo na Austrália, por exemplo. Aí o Russell teve azar, né? Na hora do safety car, o Hamilton se beneficiou com esse momento do safety car, garantindo ali o pódio. E o Russell caiu para trás, né? Porque ele perdeu a posição pro Hamilton. Ele ia ganhar do Piastri, talvez, eu não lembro. Mas com esse safety car ele deu totalmente azar, que o Hamilton realmente não estava melhor que o Russell, pelo menos no primeiro stint, onde o Russell estava de macio e ele de médio. Mas e outra informação, a Pirelli ela implementou novos pneus nessa corrida, não foi? Sim, foram os pneus mais duros, por isso que estavam durando até bastante assim, os pneus. O composto eles usaram a gama mais dura de todos que tem, se eu não me engano. E agora essa semana vai ter outro teste de pneus, né? A Haas vai testar com o Pietro e a Red Bull com o Ricardo. Então, será que esses novos pneus ajudaram alguma coisa a casar melhor com o carro da McLaren, talvez? Talvez. Olha, não vamos exagerar, a McLaren andou bem na Áustria, com o Norris, na minha opinião, tá? Sim, sim. Mas como a Áustria tem todo esse lance de altitude, o desgaste completamente diferente, o carro rende completamente diferente do resto da temporada, então eu imaginei, olha, pode ser que em uma situação de não altitude melhore, ou para melhor ou para pior. E no caso mudou para melhor. Você, Leite Lindo e Davi, o que vocês acharam da corrida da McLaren e das Mercedes? Algum comentário? Olha, a Mercedes, ela... Vai, fala. Pode falar. A Mercedes me parece bem consistente, creio que seja o terceiro melhor carro atualmente do campeonato. Atrás da Aston Martin. Por enquanto, veremos como vai ser o decorrer do campeonato. No geral, né? E a McLaren deu uma grande evoluída.
Não sei se vai ser só em Silverstone que eles vão manter esse resultado ou se vão realmente progredir o campeonato. Eu acho que eles devem terminar atrás da Ferrari. Você acha o quê? Eu acho que eles devem terminar atrás da Ferrari. A Mercedes? A McLaren. A McLaren? Acho que talvez, Acho que- mano. Depende da próxima corrida também, mas talvez. Cara, de túnel de vento. É 100 pontos de diferença e eles gastaram já 75% do desenvolvimento do carro. Eu não sei nem mais quanto a Ferrari tem, mas Eu sei que a Ferrari meio do ano vai gastar basicamente tudo pra focar no próximo projeto já. na pausa da Bélgica, né? É, É, eles e a, querem gastar tudo pra focar em 2024. e a McLaren fez basicamente a receita de bolo da Fórmula 1 desse regulamento, que é copiar a Red Bull. É o que tá dando certo. É o que tá dando certo. E você, Leite Lee? Olha, na minha opinião, a McLaren deu uma boa evoluída, inclusive foi a surpresa positiva do fim de semana. Norris quase pegou a pole, só que, né, Max Verstappen, inimigo do entretenimento, foi lá e tirou de novo. É isso, na corrida, como vocês bem falaram, foi até um pouco de azar, por causa do safety car, da estratégia e tal. Eu não duvido que se fosse, por exemplo, eles um pouco mais de sorte, se eles tivessem um pouco mais de sorte, eles seriam um pódio duplo. O Hamilton, não, Mercedes deu muita sorte, principalmente com o Hamilton. E é isso. Essa é a minha opinião. Então vamos seguir, vamos falar agora de Ferrari e Aston Martin. Gucci, o que você achou da corrida dessas duas equipes? Cara, a Ferrari, eu não tava esperando muita coisa desse fim de semana, mesmo após o bom desempenho do Leclerc na Áustria. Eu não estava esperando... Obviamente eu não estava esperando um P9, um P10, mas não estava esperando lutar lá na frente, com o Verstappen, por exemplo. Porque o próprio Leclerc e o Sainz, na quinta-feira, se eu não me engano, que é dia de entrevista, né? Eles disseram que essa corrida de Silverstone ia mostrar as fragilidades do carro, que esse carro não é bom em pista de curva de alta. Eles falaram E que um ponto foi também o desgaste, né, dos pneus. também o desgaste, ele falou que o carro não funciona bem em pista de alta velocidade. Ou seja, Silverstone é só curva de alta, basicamente, a pista inteira. Mas eu não esperava esse P9 e P10. O carro não estava com ritmo bom, mas a estratégia também foi ruim. Pararam o Leclerc muito cedo, ele largou de médio, pararam ele muito cedo. Antes da volta 20, eu acho que foi na volta 19, 18 que pararam ele. Botou pneu duro, aí ele voltou. Não tava virando bem, mas nem tanto. Aí depois pararam o Sainz também, botou duro no Sainz de novo. Lá ele. Aí teve o safety car. Pararam o Leclerc de novo pra botar um médio. E não pararam. Ou pararam o Sainz, eu não lembro. Não. Acho que não. O Sainz, se eu não me engano, ficou na pista com pneu duro mesmo. Todo mundo parando. Tipo, erraram ali com o Sainz em deixar ele na pista com pneu duro. Igual a McLaren errou com os dois pilotos, né? Deixando ele de pneu duro na pista. O Leclerc parou de novo, ele fez duas paradas, botou outro pneu médio para ir até o final no último safety car. Infelizmente, não sei o que aconteceu, ele não teve ritmo para recuperar. Até porque na hora do pit ele perdeu a posição pro Albon dentro do box. Aí toda aquela vento, ar sujo e tal, ele não estava conseguindo recuperar bem. E o carro também não estava com ritmo bom, então ele fez o máximo que ele pôde, né? P9 foi o máximo, não o máximo, né? Mas dentro das limitações e erros que aconteceu ali, ele conseguiu pelo menos dar 2 pontinhos para a equipe. E a Aston Martin falar o que, né? Fim de semana totalmente apagado. O Alonso foi, eu acho que P8 no quali, P7, alguma coisa assim. Totalmente um desempenho muito abaixo do que a gente estava acostumado, né, com a Aston Martin na temporada, com o Alonso conquistando 6 pódios em 10 corridas. Então, todo mundo... O próprio Alonso falava que em Silverstone ia andar bem, mas acabou não andando. O Stroll, de novo, fazendo uma corrida muito ruim. Ele largou, acho que 3 posições atrás do Alonso, só 4. Mas na corrida ele tirou o Gasly da prova, naquela disputa entre os dois. Se eu não me engano, ele passou dos limites de pista também, eu não lembro. Mas o Stroll tá numa maré também muito ruim. E o Alonso fez o máximo que pôde com o carro, que essa Aston Martin no fim de semana mostrou seu quarto carro, quinto carro. Talvez, é discutível. Mas ele ainda conseguiu salvar 6 pontinhos para a equipe. Tá na briga ainda pela vice-liderança.
Mas é isso, Aston Martin bem abaixo. Parece que a Aston Martin parou no tempo enquanto todo mundo melhorou, né? Sim, sim. E essas equipes, a Ferrari e a Aston Martin, vão perdendo para a Mercedes por incompetência pura, tá? A gente não consegue falar aqui talvez consegue falar no dedo quantas corridas a Mercedes foi o segundo melhor carro do grid, tá? E a Ferrari e a Aston Martin, na minha opinião, foi muito mais vezes o segundo melhor carro do grid, mas perde as duas justamente na incompetência de gerir a corrida, de estratégia, gerir os pilotos e tudo mais. E a Mercedes vai ganhando justamente nessa competência que eles têm de saber lidar e já tá acostumada a estar na frente também. Talvez isso pese bastante. Sobre a Ferrari, é ridículo até ver o Sainz expondo as fragilidades do carro no rádio para todo mundo ouvir. Mas também acredito que a relação tá bem desgastada. Sim, eu acho que o Sainz não continua Não, pro ano que vem ele continua, mas depois que o contrato dele acabar, ele não vai... Ele vai sair da Ferrari. Dá para ver que não tá legal a situação lá dentro. Não tá. A forma como ele expõe os defeitos da equipe no rádio, não é comum você ver um piloto de Fórmula 1 fazer isso. E ele acredita, na minha opinião, parece que ele acredita que a Ferrari tá sabotando ele para ajudar o Leclerc. Sim, e também isso vem muito por quê? Porque o Vasseur já trabalhou com o Leclerc na Alfa Romeo, né? E o Vasseur adora muito o Leclerc, os dois é amigão, então tipo, o Sainz ali, ano passado ele já tomou um pau do Leclerc. Aí ele fica ali, entra um chefe novo, que tipo, ele não tem nenhuma amizade, diferente do Leclerc que já tem. Aí ele começa a achar que a equipe tá indo contra ele só pra ajudar o Leclerc, entendeu? É uma coisa mais psicológica mesmo, eu acho. E a gente viu isso com o Alonso em 2007, né? Quando isso vai entrando na mente do piloto, é difícil de voltar ao normal. É verdade, o Alonso em 2007 caiu no conto do Ron Dennis. E as fragilidades do carro que vão se mostrando, que é justamente para pistas de alta, que é onde tem mais desgaste de pneu do que o normal, porque quando você faz uma curva de alta, você acaba jogando muita carga nos seus pneus por conta da força centrífuga, né? E em altas velocidades o efeito aumenta. Então, é um carro extremamente frágil. Na Áustria foi o contrário. Na Áustria, geralmente, o desgaste muda um pouco de pneu, do pneu por conta da altitude, da baixa pressão. Baixa pressão não, da diferença de pressão para uma pista na altitude do mar. Então, talvez para a Bélgica e para a Hungria, esses defeitos se repitam. Porque são circuitos que têm muitas curvas de alta, principalmente a Bélgica. E pode ser que a Ferrari caia um pouco ainda mais, já que ela só vai trazer a atualização para Zandvoort. Que esse ano a pausa vai ser depois da Bélgica, não é isso? Uhum. Sim. Então é de se esperar que a Ferrari tente pelo menos resolver o problema deles e evoluir alguma coisa pro ano que vem. Esse carro ainda é do Mattia Binotto, tá? Sim, Então... vale relembrar isso. O SF23 isso é desse muito ano, bom de relembrar. Esse ano ainda foi o Binotto, né, que autorizou esse carro. Ainda fez ano passado, né, mas pra esse ano. Aí e só vai tirar o Sainz esse ano, também tem esse detalhe. Então esse carro que também é do Sainz. Tem que ver como vai ser o projeto, né? Eu não boto muito fé no 2024, até porque a equipe tem que estar passando reestruturação, e são coisas que levam tempo. O problema é cair numa reestruturação Williams, né? De 98 pra cá. A diferença é que a Ferrari é meio que tem um orçamento muito, muito maior. Eu acho que se pá, a equipe ganha mais dinheiro na Fórmula 1 por ser a Ferrari. Eles ainda têm um ganho a mais de dinheiro só por ser a equipe mais antiga. A Ferrari, querendo ou não, o patrocínio deve ser muito patrocínio, porque é a Ferrari. Então, dinheiro não é problema. Mas também tem aquela, o teto orçamentário, não adianta ter muito dinheiro se você só pode gastar um tanto. De fato. É gastar de forma inteligente. A Red Bull soube aparentemente gerir melhor isso que a Mercedes. Uhum. Apesar da Red Bull ter estourado o teto de gastos em 2021. Foi 2021, né? Não parece que essa punição da Red Bull vai surtir algum efeito, velho. Não parece. Não surtiu. Desde que tomou a punição, eles só melhoraram. Mas vale lembrar também que da mesma forma que esse carro da Ferrari foi feito ainda ano passado, o RB19 deve ter sido feito ano passado também.
vai surgir, eu acho que mais Não efeito. sei. Talvez em 2024. Então, é isso mesmo. Igual, por exemplo, eu tava vendo essas atualizações da Mercedes mesmo, esse novo sidepod, eles vão, tipo, botar junto com o carro, tipo, já botar tudo junto assim, de nascença ano que vem. Porque, por exemplo, o W14, mesmo com esse sidepod padrão, ele ainda tem um resquício do Zero Pod. Entendeu? Sim. É, porque na verdade ele foi adaptado, né? O carro não foi um conceito do zero, eles adaptaram esse conceito no W14 já, né? Então, Exatamente. ano que vem a gente vai ver Ferrari se melhora, ou se a Red Bull talvez não piore, mas fique no tempo. Vamos ver se a McLaren melhora também, porque aparentemente essa atualização que eles trouxeram é um bom projeto, aparentemente, de início assim. Eles né? copiaram bastante a Red Bull, né? Na verdade, todo carro agora nesse grid tá sendo um Red Bull Frankenstein, que é um Red Bull com partes de outro carro. Novo Mas... Spygate? Oi? Novo Spygate? Como assim? Red Bull Frankenstein? Eu sei, eu tô falando do novo Spygate. Lá 2007. Tá brincando. Eu sei, pô. Ah, tá, beleza, foi mal, não entendi, eu sou burro. Aston Martin que copiou a Red Bull, o projeto da Red Bull desde o começo do ano. Começou Parece bem, ter perdido. Oi? começou bem, mas depois Eles já começaram copiando a Red Bull no ano passado, só que não souberam evoluir daí. Estão esperando a Red Bull evoluir para eles evoluírem junto. Vocês acham que a questão da falta de um túnel de vento possa estar prejudicando isso na Aston Martin? Ah, com certeza. Mas assim, ano que vem termina a conclusão da construção do túnel de vento tanto da Aston Martin quanto da McLaren. Mas ainda assim, cara, não vai fazer com que as equipes se tornem equipes de ponta, tá? Não, Não isso é coisa demora anos. Tipo, o plano da Aston Martin do Sr. Stroll é um projeto tipo, de longo prazo. Enquanto a Red Bull tiver um Newey e com um teto de gasto, que a E equipe com não o Max possa Verstappen, derramar. Não, o Max Verstappen tava desde 2016 também, a equipe não tava ganhando assim. Acho que é mais a questão mesmo da capacidade técnica da equipe em relação a ter engenheiros de topo. E claro, o piloto faz diferença, mas o carro é muito bom. A Honda entregou um motor bom no final das contas. Porque apesar do nome Red Bull Powertrains, o motor não roda. Os motores não estão iguais já, não, porque, tipo, como ia congelar, acho que todo mundo evoluiu o máximo que dava, então deve estar bem equilibrado os motores. Acho que a diferença nem é motor. Eu acho que acho que a Ferrari. O motor tá equilibrado, isso que importa, isso ajuda pra caramba. Mas, tipo, acho que potência, se eu não me engano, da Ferrari é um pouco mais potente. Mas o negócio é que não tá fazendo diferença nesse campeonato. O arrasto, eu tenho até uns cálculos que mostram, tipo, o arrasto pesa, tipo, 5x e a diferença de potência é 2x em relação à relação de potência e arrasto na performance do carro. Então, acho que a aerodinâmica hoje é tão mais fundamental que ser 10, 8 cavalos de potência de motor menos potente tá fazendo pouca diferença. E, historicamente, a Honda é menos potente do que a Mercedes do que a Ferrari, tá? Historicamente. Não década de 80, mas tipo na era híbrida. Ah, sim. Até na década de 80, se não me engano, lá pro. Não, acho que o motor de turbo da Honda era o mais potente da história. O negócio de 88, o mais potente da história foi o BMW. Não, mas era o mais potente da era turbo do Honda. Não sei se foi da BMW, mas pelo menos na Fórmula 1 eram os mais potentes. Da era turbo foi da BMW, da Fórmula 1. Ok. O BT52. O negócio da Honda, que eu já tinha dito sobre isso, é que em 88, com a restrição de combustível e o fim do reabastecimento, a Honda conseguiu fazer um motor que tinha um ritmo muito bom e que não precisava reduzir muito a potência para correr. O da Ferrari em si eu acho que era potente, mas consumia muito. Na verdade foi que se eu não me engano, de 87 para 88, a Fórmula 1 diminuiu a pressão do turbo e diminuiu o tanque de combustível, deixou menos, ou seja, que era porque todo mundo fazia um tanque enorme de combustível, botava a pressão do turbo no máximo, usava o turbo no máximo, estralando, bebia de um tanto, aí a Fórmula 1 decidiu, não, vamos economizar, né, rapaziada, vamos. Aí tirou a pressão do turbo,
diminuiu o tamanho do tanque de combustível para 88, se não me engano. E foi nessa aí que a Honda ganhou tanta vantagem assim. Porque até 86, 87, o motor, né, que era da McLaren era o Porsche, se eu não me engano. Era o Tag Porsche, que era um motor Tag também Porsche. muito bom. Era mais fraco que os outros. Se eu não me engano, a MP42 tinha o melhor resultado em quali, mas... Mas em Tinha corrida, em muito ritmo de pouco. corrida, bebia menos, ou seja, podia largar com menos peso de combustível. E não era... E era muito mais confiável, porque na Sim. época os motores papocavam muito fácil. Sim, sim. Porra, acho que foi 83 ou foi 84, foi dessa temporada. Não, 84 foi a temporada, acho que um dos lados das temporadas com mais abandono da história, mano. Todo E mundo absurdo. abandonava. A Porsche lá, com a Porsche McLaren, né? Lá, um carro confiável. Exato, e a BMW, a Brabham era a BMW, era, né? Era BMW. A BMW Brabham, o pior. Acho que o Piquet fez 11 poles, uma coisa assim, Sim. e abandonou todas as corridas. Venceu, É, acho que motor- uma só. Alguma coisa assim. O motor era muito potente, mas pouco confiável. Durava Era 10 Era o que voltas. ditava, era o que ditava a Fórmula 1 antigamente. Por isso que, na minha opinião, a regra do descarte, em algumas temporadas, fazia sentido, velho. Ah, eu nunca Pra gostei poder- dessa regra, não. Pra Porque mim, era a Fórmula 1 precisava pensar, ou vai querer fazer carros super potentes e rápidos que quebram fácil, focar nos carros que mais se equilibram e não quebram, e acho que a regra do descarte acaba sendo um equilíbrio para as duas coisas. Mas enfim, vamos continuar falando do presente, que o passado pouco importa, tá? Brincadeira. Mas vamos falar agora da Williams. Foi o 6º carro de hoje, né? será? Acho que sim, hein? Foi o 6º carro de hoje. Acho que sim. Mas aqui os britânicos, em geral, acho que tirando os Tomás, tiveram as trações britânicas, né? Williams e McLaren tiveram um resultado. Sim. Não, com A certeza. A Williams tá saindo do fundo do poço, aos poucos, mas tá. Se vai Foi bom. voltar ao topo. Foi bom. Se vai voltar ao topo, ninguém sabe. Talvez com a equipe grande, com a Honda, quer voltar pra F1, se juntar com ela. Voltar pra parceria Williams Honda seria interessante. Mas veremos. Cara, esse também, o álbum tá andando muito esse ano, tá? Eu nunca fui muito fã do álbum, apesar de que ele também já teve chance na equipe de ponta e não aproveitou, que foi na Red Bull em 2020. Sim. Mas esse ano ele tá muito mais encorpado, mano, pra temporada inteira. Não tá sendo picos, tá ligado? Toda corrida que o carro entrega, ele tá lá. Ele evoluiu, como é que a gente poderia dizer? Evoluiu. Amadureceu. O Sargent tá evoluindo. Hoje foi P11, tá? Não dá pra falar, nossa, Sargent, você foi uma bosta porque você não passou as duas Ferraris de Williams. Ele não é um piloto horrível. Não, ele é bom piloto. Eu acho que ele tem que amadurecer. Não, e ele vem de 2 corridas consistentes, né? O álbum Exato. foi P11 na Áustria, ele foi P13, agora o álbum foi P8, ele foi P11, por pouco não pontua o álbum. Agora, vamos dar um exemplo aqui dos estreantes, o Piastri, o Sargent e o De Vries. Obviamente o Piastri é o melhor, até por talento em si ele é melhor que os dois, mas ele também tá numa equipe, num carro melhor. E o Sargent pelo menos tá mostrando uma Veja evolução. O Sargent tá mostrando uma evolução. Agora o De Vries, cada etapa que passa ele só piora, velho. Não, hoje a AlphaTauri foi as duas últimas colocadas na corrida. Sim, mas ele não tá mostrando alguma evolução. Eu sei, o Sargent mesmo já teve etapa que ele tava no pior carro, mas ele mostrou alguma coisa a mais. O De Vries, ele só tá piorando, ele não tá mostrando uma evolução, nossa, vamos. Ele não tá classificando na frente do Tsunoda, ele não termina a corrida na frente do Tsunoda. Tipo, e o Tsunoda não é um piloto, nossa, que piloto bom. É um piloto mediano. Medíocre. É um piloto mediano. Isso me faz questionar a situação atual da AlphaTauri. Será que tem sentido ela existir? Será que ela vai e vão vender a AlphaTauri? Porque... Não faz sentido. O carro é ruim, os pilotos é ruim, tá ali à toa. E eu não acho que eles vão subir. Não vão. Se eu não me engano, Eu acho que... pro ano que vem eles estão querendo copiar a Red Bull o máximo possível. Tipo, o máximo possível que puder, eles vão copiar a Red Bull ano que vem. E vão trocar, não a dupla, eu acho que o Tsunoda ainda corre o ano que vem, mas o De Vries eu acho que sai sim. Minha opinião, devia trocar os dois, velho. Na minha Dava opinião os dois também. embora. Na minha Já opinião cansou, também. velho. Tsunoda não mostrou nada demais pra continuar ali. Tendo em vista que o Mick saiu por muito menos.
Quem mais saiu do grid por o muito Mick menos? saiu porque batia. O Tsunoda tá, só que é lento. Tá? Você prefere que um rápido que bate, isso você pode corrigir com o tempo, ou um lento que não bate? Realmente. Igual aquela frase do Horner, eu prefiro um carro rápido que quebra do que um carro lento que não quebra. Exatamente. Você chegar no quase é melhor do que você falar, melhor do que ninguém ligar para o que você tá fazendo. Exatamente. Verdade. Aí, enfim, É igual. foi mal, Lente. É igual preferir um piloto que bate, mas entrega resultado, que um piloto ruim, mas que não bate. É basicamente quase a mesma coisa. É o caso do Mick Schumacher e Tsunoda. Nossa, todo episódio a gente fala do Mick Schumacher. Ai. Todo episódio a gente acaba falando do Mick Schumacher. Foram injustiçados com ele, então a gente tem que falar mesmo. Hoje a hashtag é Mick Schumacher no Pubcast. E baita trabalho do Mick, tá? Na sexta, a Mercedes andou muito mal nos quali, não ficou no top 10 em nenhuma das duas sessões. Aí de sexta pra sábado, o Mick ficou 7 horas no simulador. Ele postou no Store. Ele postou que ele chegou lá no simulador, aí 7 horas depois ele postou outro Story indo embora. Ele ficou 7 horas no simulador. Aí chegou a Mercedes, querendo ou não, teve, né? Dos dois carros no top 5 foi um baita resultado. Em comparação com a sexta-feira que eles tiveram. Eu espero que ele volte pra F1. Não acho que ele volte em 2024, mas eu acho que não merece uma vaga. Eu não acho que ele vai ser campeão. Eu acho que até o nome Schumacher pesou muito. Prejudica mais do que ajuda, mano. Acabou. Porque os títulos que ele ganhou não foi com sobrenome, tá? Foi com talento. Ele campeão da F2. Pô. E a única coisa que fez o sobrenome dele foi botar um peso enorme em cima dele. Ainda mais na Fórmula 1, porque Fórmula 2 e 3 ninguém liga pro sobrenome do cara, mas porra. Não, ninguém liga. Agora Fórmula 1, pô, o pessoal, tem que ser que nem o pai e tal. E digo mais, pra quem fala que o sobrenome que pesa, se o sobrenome dele pesasse mesmo, ele não tava na Haas, porra. Ele estaria numa equipe boa. Tava na McLaren, no Alpine, não na Haas. Realmente, Haas é de foder mesmo. O sobrenome às vezes atrapalha mais, velho, do que ajuda. Não ajuda Exato. Atrapalha mais a cabeça do que a questão de negócios em si. Porque querendo ou não, o Mick a carreira inteira na base andou em equipe boa, não dá pra negar, era Prema ou VAR, que é duas equipes boas de base. O pai dele trabalhou pra isso, né? Também. A carreira dele inteira na base foi em equipe boa, então não dá pra negar que, obviamente, o sobrenome ajudou totalmente isso, mas, porra, ele merecia estar naqueles carros bons também, não dá pra negar. Sim. Campeão da Fórmula 2, tem uma boa... Campeão da Fórmula 3. Fórmula 4. Não, Fórmula 4 ele foi vice, mas, porra, um cara vice de Fórmula 4. Vice de Fórmula 4, campeão de Fórmula 3, campeão de Fórmula 2, não mereceu na Fórmula 1 porque bate demais, é foda. E derrotou o companheiro no head-to-head, tá? O Verstappen batia só no começo. Mas o sobrenome sempre pesa, mano. No caso do Schumacher, do Mick, do Bruno Senna, do Max Verstappen. Não, o Verstappen não. Ele tem um nome famoso, sim, mas... Ninguém. Eu tô zoando. O Jos Verstappen é famoso por uma coisa: pegar fogo. Não assustar ninguém. O nome ele pesa se for famoso. Se for igual, por exemplo, o Magnussen. O pai dele também já foi piloto de Fórmula 1. Mas, porra, que pressão que ele sentiu. Foi companheiro do Rubinho, não? Foi, na Stewart. Pois é. E quem lembra que o Ian Magnussen correu, tá ligado? Ninguém lembra. Eu lembro por conta que ele bateu o recorde do Senna na base de não, mas na Fórmula 1 ninguém lembra desse cara. Ninguém lembra que ele existiu, tá ligado? Pra ter noção, o Jos Verstappen, eu achava que, até uns anos atrás, eu achava que quem tinha pegado fogo era o Michael. Porque eu não sabia descer do Jos Verstappen. Aí, ó. Porque pra mim, em 94, apenas só tinha um piloto. O segundo carro foi... Bem, se bem que ela de só verdade, tinha um piloto realmente mesmo. só tinha um piloto. O segundo carro eles sorteavam pra algum milionário andar. Era o Jos Verstappen, quem mais? Era o Herbert? Não, o Herbert foi em 95. Foi o JJ Leto, não? O JJ Leto, foi os dois. Veio, Guti. Foi os dois. Foi os dois, foi o Leto e o Verstappen. O Leto era o titular. O Leto era o titular da equipe desde o início do ano, que ele foi contratado. Só que aí na pré-temporada ele teve uma lesão, aí o Verstappen assumiu o carro, aí depois o Leto voltou em Imola, aí ele correu algumas etapas, aí se eu não me engano ele machucou de novo, aí voltou o Verstappen, aí depois o Leto, e nas duas últimas corridas do ano, no Japão e na Austrália, foi o Herbert. Aí pra 95 o Herbert ficou.
Foi três pilotos no segundo carro da E esse Benetton. Dustin do Herbert, nenhum fez nada de. Eu não sei se. Acho que o Herbert também não fez muita coisa, mas que correram mais. Não, nenhum. O Nenhum Schumacher, fez. nos 2 anos dele, em 94 e 95, ele deu de 32-0 nos companheiros em classificação. O Herbert não é um piloto tão ruim. Mas em 94 foi basicamente isso. O Schumacher lá brigando pelo campeonato e os outros caras não fazendo nada. Brigando pelo P8. Vamos voltar. Vamos. O segundo melhor carro. A gente falou da AlphaTauri agora, falta a nossa querida Alfa morreu. Morreu Olha o mesmo. Bottas aí. P12, galera. Quase pontua. Quase. Passou Alfa perto. Romeo, né? Que eu acho que o próximo ano volta. Oi? Se não, o próximo ano volta a ser Sauber, não? Sim, Volta, volta a ser Sauber. Inclusive, não acho que isso seja verdade, mas eu lembro que tinha alguns rumores de que a Alfa Romeo iria patrocinar a Haas ano que vem. Sim. Eu ouvi falar disso. Nossa, Mas eu também, acho que- gente, ó, pra ser sincero, foda-se Alfa Romeo. Tá Ninguém ligado? liga pra... Quem é que Cara, torce pra... Nossa, eu torço primeiro pra de Alfa Romeo tudo. Sauber. Não, primeiro de tudo, a Alfa Romeo. A Alfa Romeo patrocina a Sauber, que já é foda-se, e a que quer patrocinar a Haas, que também é foda-se. E não vai melhorar. A Haas não vai virar uma equipe boa por causa da Alfa mano, Romeo. não vai. Eu nem sei se vai puxar até 2026. Alfa Romeo, a Sauber no caso, vai virar. Então. A Alfa Pode ser, Romeo né? se a Alfa Romeo quer ter importância, eles têm que patrocinar pelo menos uma equipe de ponto, que não é possível. Mas eu acho que, tipo, não é pra ter. Eles não querem chance porque eu não acho que a PSA, né? Não, PSA não, a A Stellantis. Stellantis. Vai querer isso, porque já tem uma equipe que eles dão muito dinheiro pra correr na Fórmula 1, que é a Ferrari. Mas não é a Alpine, não? Que eu tô Não, ligado. não. A Renault. Ai. Não. Foi... erro meu. É isso mesmo. A Renault é outro grupo. Ok. Sim. Finalizamos aqui. Alguma coisa pra falar da corrida do Ocon, do Joe? Não, né, gente? Não, né? Pelo amor de Deus. Dois que eu nem lembrava que tava na corrida. Vamos falar de Fórmula 2 agora? Friedrich West. Diria que na Nossa. sprint só botaram no Dominante. Mano West. Não, na sprint não, na Fiat. Mas na sprint, mano, foi uma corrida nível Verstappen de Red Bull e RB19. O cara simplesmente abriu, só não abriu, sei lá, 10 segundos porque não teve volta pra isso. Mas o maluco, ele conseguiu ficar de boas lá na frente. Eu tava Sobrou. apostando mais pra esse ano pro Porsche. Poxa, aí é. Ele não Poxa, sabe falar o nome de ninguém certo, velho. Porsche, não sei falar. Poxa, É Porsche. Puxa, É porque Porsche. Cara, eu não Enfim. falo francês. foi o melhor fim de semana do Puxa no ano, talvez? Não, né? Talvez. Em pontos acho que foi, ó, porque Baku ele é Sim, 2 pode, foi. Em pontos Foi foi, mas melhor. talvez em ritmo, talvez não, né? Não sei. bem atrás do Puxa, do Vest na sprint. Não ia ganhar na Feature Race também. O Martins e o Maloney abriram bastante. E acho que ele só chegou em P3 na sprint porque o Leclerc também foi se dando mal, né? Vamos lá, vamos falar a corrida inteira aqui pra, né, contextualizar os resultados. A maioria ali do pelotão da frente, pra quem não sabe, o Martins foi pole, né, o Vitor Martins, segunda pole seguida dele. Todo mundo ali no pelotão da frente tava largando com pneu macio e ia botar duro, né? E teve, acho que, se eu não me engano, o Leclerc, Lá ele. o Hadjar, o Correia, o Novalak e teve mais alguém, se eu não me engano, que largou de pneu duro e ia botar pneu macio no final. Aí a corrida aconteceu normal, né? Largaram, todo mundo de pneu macio. Aí na volta, eu não lembro qual volta que era, mas era no início da corrida, o Vest e o Enzo pararam. Eles estavam em P6, se eu não me engano. O Enzo estava em P6, o Vest em P7, P8, alguma coisa assim. Porque o Vest largou lá de trás. Os dois parou, os dois parou e se eu não me engano, o Verschoor também parou. Os três parou junto, na volta 7, 8 por aí. Aí entrou o safety car na volta seguinte, ou seja, eles se deram muito mal. Foi totalmente azar dos três ali, porque
os caras acabou de parar e entrou safety car, vai prejudicar totalmente eles. Aí todo mundo que tava lá na frente parou, menos quem largou de pneu duro, óbvio. Todo mundo que tava na frente parou no safety car, voltaram bem à frente dos três, né, do Verschoor, do Enzo e do Vest. Aí na relargada o Vest bateu ali, né, que ele tava no meio daquele pelotão ali de Kushmaini, Nissan, Cordel, tava no meio desse pelotão aí. Na verdade o Cordel não, porque foi ele que causou o safety car. Mas tava ali naquele pelotão do que piloto maníaco ali. Aí ele acabou batendo. Ele e o Hauger, inclusive, se bateram. Acabaram batendo ali. O Vest teve que abandonar porque quebrou o carro. O Enzo, ele só tava desviando de todo mundo ali. Não teve muito o que fazer. Perdeu mais posição na relargada do que ele já tinha perdido. Aí a corrida normal, aí, o Martins tinha parado já. E o Martins, ele tava num ritmo impressionante no começo da prova. Tipo, ele era 1 segundo mais rápido que todo mundo por volta. Nas 3 primeiras voltas ele tinha 3 segundos de vantagem. Ele tava sobrando nesse fim de semana. Nesse fim de semana não, né? Hoje no caso, porque ontem ele não andou tão bem assim. Aí ele parou, voltou ainda, não em primeiro, mas voltou ali, entre os que pararam, ele voltou 3 posições à frente do Iwasa, que era o segundo no momento da parada. Aí ficou aí o Leclerc, o Hadjar liderou, o Leclerc em segundo. Aí relargaram, né? Aconteceu isso com o Vest e tal. Aí mais pra frente teve outro safety car, eu não lembro quem causou, mas teve outro safety car. Que os dois carros da Campos bateram, o Maini e o Bochung. O Maini foi tentar passar o Birman, aí ele freou muito tarde e acabou acertando o Bochung que estava na frente do Birman. Aí os dois bateram, os dois abandonou, teve outro safety car. Aí quem tava com pneu duro foi pro box nessa hora. Aí o Leclerc, o Hadjar, o Correa, o Novalak foram tudo pro box, botar pneu macio. E faltava acho que 12 voltas, se eu não me engano, 10 voltas, alguma coisa assim. E o pneu macio não tava durando isso tudo, ou seja, o Leclerc ele, no começo daquela relargada ele teve bastante vantagem, que ele até fez uma graça passando o povo ali. Ele chegou a andar em segundo, né, se eu não me engano, o Leclerc. Segundo, terceiro, mas aí o pneu em 5 voltas acabou e depois ele só foi ficando para trás. O Malone, ele estava vindo numa ótima corrida antes da primeira parada, ele já estava atacando, aparentemente ele cuidou muito bem dos pneus. Depois do pit ele também atacou o Porsche, ele passou o Porsche e o Asa. E o Asa ainda reclamou na hora da ultrapassagem, o Asa ficou bravo porque segundo o Asa, o Malone jogou ele para fora da pista, mas claramente não jogou. Tanto que depois os comissários investigou isso, mas não puniram ninguém. O Malone, não um ótimo fim de semana, mas um ótimo domingo para ele. Ele largou, se eu não me engano, de sétimo, oitavo, alguma coisa assim. Ele foi sétimo, que o Vest foi oitavo. Largou de sétimo e foi segundo. Acho que ele foi oitavo, o Malone. Alguma coisa assim, mas, baita corrida dele, terminando em segundo. A Carlin tinha um bom ritmo, o Enzo que deu mais azar do que tudo nessa corrida. Ele tinha eu acho que não pra ir pro pódio igual o Malone, porque antes da parada o Malone tava mais rápido que ele. Mas ele tinha um ritmo ali pra terminar no top 5, o Enzo. Tinha ritmo pra ser top 5, mas deu azar, né? Que mais? Acho que a corrida em si foi isso. O Dunham num fim de semana decente, tá vindo em boas 3 etapas, pontuando constantemente aqui, como podemos ver. Martins finalmente descabaçou. Agora achei um fim de semana bem fraquinho do Berman. O Berman, ele não, nessa corrida de hoje ele tava bem fraquinho mesmo, o ritmo dele ontem com o pneu duro. Foi foda. Ontem ele tentou errar tudo, tá? Correu bem, deu uma graça da porra na corrida. Chuva, ele no fora do trilho seco várias vezes pra poder fazer ultrapassagem, jogando o carro do jeito que dava, fez aquela ultrapassagem linda acho que foi no Iwasa e no Enzo. Deu no Enzo, no Hadjar. Acho que foi no Hadjar isso. As duas na do Enzo ali, na Mega, eu não lembro, Megats ou Bectes ali, aquela sequência de curva ali. Sim, ele simplesmente mergulhou, na primeira volta ainda, ele simplesmente mergulhou ali, o Enzo não teve muito o que fazer, ele só, o Berman passou fácil. Alagada, ele segurando o carro, foi lindo. O Berman foi o showman da corrida de ontem, né, vamos dizer assim, sem ele a corrida tinha sido uma procissão eterna. Só que contra o Durham foi foda. Contra o Durham ele tava jogando duro, ele tava parecia que tava lutando um título ali com ele. Não, ele botou o Durham pra fora da pista umas 4 vezes e a direção de prova não. No further investigation. Mas também não tem necessidade, mano, é chuva. O Berman pode falar, tá chovendo, o carro espalha, eu vou fazer o quê? Ele tem um contra-argumento. O que é que a gente gosta? A gente gosta de disputa da pista e a FIA sem se meter. Fazer tipo aquela... Foi até parecido aqui, lembra aquela disputa de Massa e Kubica em Suzuka? 2007. Foi parecido. A disputa dele com o Durham foi naquela pegada, um jogando o outro pra fora da pista.
Mas se for esse padrão pra todos, não tem problema. O problema é quando não punem agora e no dia seguinte punem, sei lá, o Martins por fazer a mesma coisa. Ah, não, isso aí eu fiquei muito puto quando eu vi a corrida. Isso aí é foda. O Martins, ele passou o Will Asa bonitinho, ele passou da linha branca, mas tipo, ele não ganhou vantagem nenhuma naquilo. E a FIA ainda assim puniu ele com 5 segundos. Mas mesmo assim ele venceu, porque ele tava sobrando demais nessa corrida. Apelão. Ele ganhou acho que com 7 segundos de vantagem em 10 voltas que teve pro final, por causa do safety car. Outro fim de semana positivo também do Jack Turra, né? Sim, foi o que eu falei. Ele finalmente tá vindo numa constante essa temporada, né? Que ele começou o ano muito ruim. Finalmente, nas 3 últimas etapas, ele pontuou em todas as corridas. Nessa foi a que ele mais pontuou, com o 3º e com o 4º lugar. Parece que deu uma acordada agora pra brigar ali pelo 3º lugar, talvez, 4º, por aí. Acho que agora é tarde demais. Acho que no máximo ali ele vai brigar com o Berman e olha lá. Ele tá perto do Berman, ele tá 16 pontos, é perto, querendo ou não. Dá pra ele pegar esse P4. Agora o Asa já tá mais longe. Mas vamos e o Asa tá andando bem. E outro detalhe também do Durham é que se ele se manter bem assim, pode ser que ele consiga virar um piloto de teste de uma Alpine da vida. Não, ele já é piloto reserva da Alpine oficial esse ano. Ele só tá perdendo pro Martins, né? O Kvyat. Que Kvyat, ó. Kvyat, o cara tá na prema, mano. Mano, eu achava que era o Kvyat. Não, peraí. Ele era só em 2021, mano. Não, ele era só em 2021. Esse ano... O Kvyat tá na prema ou na WRT? Na prema. Ah. Esse ano o Durham, na verdade o Durham assumiu esse papel de piloto reserva ano passado ainda, depois daquela briga com o Piastri, né, que a Alpine brigou com o Piastri lá, pá. Ainda no fim do ano passado ele já era piloto reserva de teste e esse ano oficialmente reserva o ano inteiro. Só que dependendo do resultado dele esse ano é perigoso ele perder essa vaga pro Martins, porque o Martins tá andando muito para ser um estreante. O Martins é melhor piloto do que ele. Sim, e tá andando muito para ser estreante. E a briga pelo estreante do ano vai ser interessante entre ele e o Berman. Os dois estão empatados. Os dois estão em 2 equipes competentes, que a Art e a Prema são 2 equipes muito boas. Mas essa briga vai ser boa. O Berman adaptando legal e sendo constante ano que vem não tem pra ninguém, velho. O Martins é a mesma coisa. O Martins já adaptou, só que falta pra ele ali uma coisinha a mais de ser constante e tal. Ano que vem a briga dos dois vai ser boa. Se o Berman é level 100 e o Martins é level 80. Eu acho que estão distante ainda, tá? Não, eu acho que não. Eu acho que os dois é um nível bem... Obviamente o Martins é muito mais experiente que o Berman, tem muito mais tempo de carreira. Mas os dois, ano que vem, vai ser uma briga interessante ano que vem entre os dois, eu acho. E Bortoleto, amém. Nosso Enzo Fittipaldi não andou na prancha. Sempre é culpa de alguém, né? Hoje deve ter sido culpa da chuva. Não, hoje na sprint ele andou bem, foi 4º. Obviamente ele contou com o Berman fazendo muita cagada, se matando. Mas ele fez a corrida dele, ele não teve culpa. O Berman fez cagada, ele só aproveitou, né? Na verdade não era pra ser 6º, porque quando o Berman voltou pra pista, voltou na frente do coitado do Rajah. Mano, tava o Enzo e o Rajah brigando lado a lado. O Berman saiu da pista, voltou na frente do Rajah e o Enzo passou os dois. Aí na sprint, na featura, ele teve o azar de safety car. Obviamente, sim. Ele também teve um momento ali com o Maine, que o Maine jogou ele pra fora, mas tipo, o Enzo que evitou o contato, não foi que o Maine jogou ele pra fora, o Enzo que quis evitar o contato e foi pra fora da pista. Mas ele teve o azar de safety car, não dá pra dizer que foi erro da equipe, porque pô, não dá pra você adivinhar quando vai vir um safety car. Você vai, ele largou por uma estratégia normal, que era parar no começo, botar pneu duro e ir até o final, igual o Vest, por exemplo, fez e se deu mal. Então, tipo, não dá pra falar que foi erro da equipe, sendo que foi totalmente azar ali no timing. O Vest também teve azar, depois bateram nele ainda. Mas e o nosso querido Penis Auger, abandonou? Largou de mão. Largou em 15º e foi 14º, velho. O Auger, não sei o que tá acontecendo com ele nessas últimas etapas, que, meu Deus, ele tá muito... Ele não tá classificando bem, as corridas ele também não consegue recuperar, igual, por exemplo, teve etapa que ele largou mal lá atrás, mas ele conseguiu recuperar. Nessas últimas 2 etapas ele largou lá atrás e simplesmente não consegue andar na corrida, não sei o que tá acontecendo. Ficou lá atrás. Será que a MP também tá devendo? Apesar de que até o Darúvala tá andando bem esse fim de semana. O Darúvala largou lá de trás também, pontuou esse fim de semana. E só não foi P5 porque por conta da punição hoje. Sim, ele seria P5. Na pista ele foi P6. Aí ele ia cair pra... na pista ele foi P6, só que aí ele tomou
Ele O perdeu Birman- a posição na pista. Não, na pista ele passou na linha de chegada em P6, se eu não me engano. Aí o Birman na frente dele tomou 5 segundos. E ele também, e o Birman tava atrás dele. O Birman foi P7 na corrida. E o. Não, o Birman foi P8, pô. Não, sim, depois da punição, mas na entendi, linha de chegada. O Birman tomou 5 segundos depois. Mas na linha de chegada ele era sétimo e o Daruvala sexto. Aí o Daruvala ganhou a posição do Birman depois, né? Porque o Birman foi punido depois da corrida. O E Birman- quase perde pro Enzo, com a 0,030 do Sim, Enzo. o Enzo chegou por pouco, não terminou na frente do Daruvala. Mas o Daruvala também, o Daruvala é um piloto mediano para ruim, convenhamos, não tem nada Muito demais. limitado. Mas ele, ultimamente, embora o Hauger esteja na frente dele no campeonato, mas ultimamente o Daruvala tá entregando mais que o Hauger, eu acho, na minha opinião, nas últimas 2 etapas. Realmente, nas últimas 2 etapas. A dupla indiana tá ali bem coladinha, juntinha. Agora os demais só pra fazer um comentário também depois do Bochung, mano. O que tá acontecendo com o cara, velho? Mano, ele só andou na primeira etapa, depois, olha isso. Nossa, mas essas 2 últimas etapas... Essas que últimas pariu. 6 etapas. Não pontuar eu entendo, mas P20... Tá ligado? P20 é Ficando triste. atrás de Benavides, de Amaury Cordel, de Roy Nissan, não é do nível do cara, não, velho. Mano, eu não sei, eu acho que ele já desistiu da vida, já tá correndo porque, né, é obrigação. Então, mano, ele é um piloto que poderia sair bem numa categoria de GT, até numa WEC da vida. Então, Ele- ele falou que ano que vem ele não corre de Fórmula 2 mais, ainda bem, né? Ele já tem 7 anos nesse bagulho. Mas eu acho que ele vai sim pra alguma categoria da WEC, não sei, não tem rumor também de alguma equipe, mas eu acho que ele vai mudar pra WEC. Não sei se vai ser de protótipo ou GT, mas eu acho que pra WEC ano que vem ele aparece sim. Se não for na WEC, é alguma categoria de Porque, endurance. tipo assim, eu sei que ele não é bom piloto, mas ele não é pior do que um Nissan, tá ligado? Do que um Benavides. Não. Ele dá pra andar em outras categorias, pô. Acho que ele ficou muito na vontade da Fórmula 1, mas não aceitou que não dá pra ele. Mas enfim, algum comentário vocês, Davi e Leite? Não, acabei não vendo as Não tem nenhum categorias de base. comentário. Exato. Então pronto, Mas vamos não tem, seguir então não. pro Fórmula 3. Isso. Fórmula 3. Sexo, muito sexo. Nossa, ó o Marti, ó o Pepe. Segura o Pepe, pai. Mais um que foi papado pela Red Bull. Deu sorte esse fim de semana. Nada de sorte, sempre foi Deus. É, Mano, o Oliver Goethe, pra quem não sabe, ele é descendente direto do escritor Johann Wolfgang Goethe. Só esse comentário, tá? Que ele ganhou a Future Race. Ah, tá, nem sei que é esse cara, o escritor. Você não sabe quem é o Goethe, mano? Escritor alemão? Não. Pô, vocês não têm cultura, velho. Mas beleza. Não. Vamos lá, vamos seguir. Hashtag pub sem cultura. Ai, fim de semaninha da Fórmula 3 foi legal, as 2 corridas eu gostei, foi 2 corridas com chuva, começou no sei que choveu no final, foi bem interessante o final de ambas, né, porque foi uma bagunça toda, alguns pilotos indo pro box, outros não, na sprint principalmente foi uma bagunça, porque muita gente parou pra ir pro box botar pneu de chuva, e muita gente não parou, o Colapinto não parou e venceu, o Bortoleto não parou e foi segundo, o Mansell ele também não parou, foi terceiro, o Caio largou de 17º, não parou, foi quarto. E no final das contas, quem não parou acabou se dando bem, né? Porque a chuva durou coisa de 2 voltas, depois a pista secou de novo, então não adiantou nada. A sprint foi uma corrida muito movimentada, o Montoya liderou a maioria dela. Aí no final o Barnard tocou nele na relargada, aí o Montoya rodou. Acabou Graças terminando. a Deus. Graças a Deus. Acabou terminando em 8º, mas o Montoya tava liderando a corrida inteira. Foi ali nas Barna últimas. de herói, velho. Barna de herói. Nas últimas 5 voltas, se eu não me engano, que o Montoya rodou. Então, tipo, ele liderou boa parte da corrida, tinha chance de ganhar. Mas, né, graças a Deus o Barnard existe aí. Herói. Tirou o Montoya da vitória. Mano, eu sei que é chovendo molhado, mas que temporada absurda do Bortoleto, velho. Não, ele tá numa constante. Ele só não pontuou na primeira etapa. Na primeira corrida da primeira etapa. O resto Mano, ele vem sendo pontuando todas. Ele podia ser tranquilo um P4, P5 hoje, minha opinião, na Feature Race. Mas ele preferiu só não atacar o Mansell. Porque pra ele passar o Mansell era 2 palitos, mano. E a Trident tava com um carro absurdo pra essa etapa, tá? Tanto que o Fornaroli e o Eu acho que ele Goethe tava ficaram P1 e P2. com muita dificuldade esse fim de semana em comparação aos dois companheiros. Porque no qual ele ficou atrás dos dois, na Feature ele ficou atrás dos dois.
Na sprint ele só não ficou atrás dos dois, porque se eu não me engano o Goit bateu lá atrás e o Fornaroli, eu acho que ele parou no box, eu não lembro. Mas, tipo, o fim de semana inteiro ele tava com um ritmo pior que os dois companheiros. Primeira vez no ano que isso acontece, foi novidade pra todo mundo. Que os dois companheiros conseguiram superar ele em ritmo puro. Mas será que um P5 não chegava, não? Eu acho que ele tava com mais ritmo do que o Grosjean, só que ele só tirou o pé. Eu acho que não, mano, porque o Martin tava na frente dele, tava tirando ponto. Eu acho que ele queria ser melhor que um P6, mas ele não conseguiu. Essas coisas acontecem, mano. A gente também tem que começar a analisar o que acontece, de fato, do que ele tá só administrando. Obviamente ele não queria administrar terminando em sexto e o cara que tá brigando, entre aspas, com ele terminar em terceiro. Ele queria chegar o mais próximo do cara. Ele não quer que o Martin tire tanto ponto dele assim. A gente tem que começar... que ele conseguiu também sair vitorioso do fim de semana com um P2 e um P6, né? Já que o Martin na outra corrida foi P10. Então acabou que... mas a Sprint Race não dá tantos pontos assim. Então, tipo, eu acho que ele aumentou a liderança. Ó, vamos fazer as contas, ó. Um P2 dá 9 pontos, mais um sexto. 9 mais 8 vai dar... 17. O Martin fez 3, 15, mais 1 ponto. 16. Abriu 2 pontos. 1 ponto. Não, o Bortoleto, no caso. O Bortoleto abriu 1 ponto do que ele já tinha, na verdade. Para ele, saiu vitorioso. Mesmo sendo 1 ponto, saiu vitorioso. Sim. E agora 3 etapas pro fim. Eu acho que dá pra ele ser campeão já em Spa, dependendo do resultado na Hungria. Porque o máximo que você pode fazer num fim de semana é 25 36, né? Mais 2, 27, 29 pontos. 39 pontos é o máximo que você pode fazer. Se talvez aqui em Spa ele tá com 28 mais 8, ele tá com 36. Talvez depois, eu acho que em Spa, se ele continuar esse ritmo constante na Hungria e em Spa, eu acho que ele consegue esse título sim já com uma rodada de antecedência. Eu acho, né? Não sei, tem muita coisa pra acontecer ainda. Acho que ele também já bateu o recorde do Martins esse ano de pontos. Recorde não, né? Não é recorde. Até porque... Esse ano tem mais etapas também, eu acho, não sei. É complicado falar porque, por exemplo, 2021 o Hauger correu mais etapas, não foi? Vamos ver, ó. Foram quantas etapas esse ano? Vão ser 9 vezes 2, 18. 2021 foram... Acho que foi isso aí também, porque não foi tanto... eram 3 corridas por fim de semana. Era 3 corridas por fim de semana, mas não era tantas etapas. Ó, 7 vezes 3 dá 21. É mais etapas, então... Eu acho que vai ser difícil o Bortoleto passar esses 205 pontos do Hauger, por exemplo. Mas o Hauger correu mais corrida, enfim. É isso, o Hauger correu mais corridas, mas pelo menos o do ano passado foi 139 do Martins, ele consegue bater. Esse ano também eu acho que tem uma etapa a mais que ano passado, né? Por causa de Mônaco. Sim. E Austrália. 2 etapas a mais, eu acho. Mônaco e Austrália. E também esse ano os rivais dele não apareceram, né? Os rivais estão bem constantes. O Dino teve problema nessa etapa, o carro dele quebrou no quali. O Mini, ele só não teve um bom ritmo o fim de semana inteiro. Agora, o Colapinto, que eu achei que ia melhor esse ano. A MP, mano, ela deixa decepcionar. Ano passado eu decepcionei com o Caio, porque ele fez um segundo ano passado de MP. Eu achava que ele era capaz de disputar o título, mas acabou não disputando. Mas, mano, você vê o Colapinto também esse ano. Todo mundo achou que ele ia disputar o título. Ele ainda tá disputando o vice, pelo menos. Até então, porque ninguém quer esse vice também. Uma etapa alguém vai bem, outro vai mal. Tipo, quem for mais constante ganha o vice. Mas a MP em si... vai cair no colo do Martin. Acho que a briga tá sendo pelo P3 já, viu? A MP em si tá na F3 não mostrou uma evolução. Porque quem viu 2021 viu que a MP com o Martins e com o Collet andou muito em 2021. Em comparação aos outros anos. Aí todo mundo achou, nossa, 2022 vão andar mais, com o Collet, sei lá o que. E acabou que a equipe evoluiu até um certo ponto, mas não passou disso, então... Não empolgou. A MP não virou uma equipe de ponta em si na Fórmula 3, igual uma Prema, uma Trident, uma Hightech, por exemplo. É uma equipe ali de... a quarta, quinta melhor equipe ali do grid. E se alguém ganhar um título de MP na Fórmula 3 é porque realmente é muito bom. Ano que vem, a minha expectativa bastante é 3 pilotos, o Barnard, o Antonelli e no Mini, mano, se ele ficar aí na Fórmula 3. Eu acho que ele não fica não, hein, não sei. Depende do resultado. Se ele for top 3 esse ano, eu acho que ele não fica não. No que vem já dá pra subir pra Fórmula 2. Mas não sei, é muita coisa pra acontecer também. Mas enfim, vamos continuar. Mais algum comentário vocês? Acho que vocês também não viram, não, né?
Não, também não vimos. Não, tá Ah, de... só pra terminar. Só pra Ah, terminar. O fim de semana marcou a primeira pole do Fornaroli, né? Na Fórmula 3. Se eu não me engano, deve ser a primeira dele na carreira também. Ele fez, Esse moleque na Fórmula 4 só andava lá atrás, ó, na Fórmula 4 ele, italiana. ele fez uma volta muito incrível no quali. Ele e o Gold, né? Que os dois foi P1 e P2 no quali. E na corrida também, só que inverteram na corrida. Mas só isso, eu acho que o Collet, ele fez um baita fim de semana pra quem largou mal, porque ele teve a volta deletada por um track limits que claramente ele não ganhou vantagem, mas fazer o que é a regra. Ele conseguiu, na sprint ele largou de P17, foi P4, beleza, teve toda aquela bagunça, ele não parou no box, etc, mas foi uma baita corrida dele, brigou pelo pódio até a última volta. E na Feature Race, ele largou em 17º na primeira volta, ele terminou em 12º. Aí na segunda volta o Johnny Edgar rodou ele caiu pra P28 e ainda conseguiu recuperar pra P9. Então tipo, ele tava num ritmo muito bom se não tivessem batido nele. Eu acho que ele tinha terminado ali P7, P6 talvez. Ele tava num ritmo muito bom, principalmente naquele final de prova onde a pista tava meio úmida, todo mundo tava tentando manter o carro na pista. Ele não sei de onde ele arrumou a aderência naquele pneu, que ele passou uns 3, 4 só naquelas últimas 2 voltas que a pista tava úmida. Mas ele deu azar esse fim de semana, a volta dele foi deletada, na corrida bateram nele. Ele terminou em nono essa corrida, mas depois ele foi punido por 5 segundos por track limits de novo, né? Onde ele não ganhou vantagem. Mas é a regra, se ele passou, é a regra, não dá pra... A regra é A claro. regra é pra todo mundo, né? Fazer o quê? Mas foi um baita fim de semana dele. Esses resultados não mostram o desempenho que ele teve. O Faria, desce aí pra eu ver o Faria. A Sofia não correu, né? Ela não tava na WEC? Não, ué. Acho que ela tava na WEC. Não, ela correu, ué. Ela Mas tá só enfim. na Fórmula 3 esse ano. O Faria, ele rodou na sprint e na Feature ele bateu. É sério. Faria é foda, mano. E na sprint ele bateu, eu não lembro quem que bateu nele, mas ele tocou com alguém e os dois bateram. Vamos continuar. Hashtag, pessoal, Faria é foda. Mano, olha, isso aqui é engraçado. De todos que tá correndo a temporada inteira. Não, de todos que tá correndo a temporada inteira, ele é o pior. Ele tá atrás do Mackenzie, que corre a 2 etapas só. E só tá na frente do companheiro dele que não corre faz 2 etapas também. Mr. Consistency. Vamos seguir pra Freca. Tá, já deu de Fórmula 3. Aqui ó, uma coisa interessante, ó. Com esse fim de semana de Silverstone que a Triumph fez 1 e 2 e mais um P2 na sprint, ela passou a Prema no campeonato de construtores, ó. A Prema que tava sendo líder absoluta. Bom, mas também, né? Bortoleto carregando. Porra, tomar no o boleto, né, pai? Bortoleto carregando. A Prema teve um fim de semana muito ruim em Silverstone. Graças a Deus. Um P4 só, com o Paul Aaron. O Dino teve azar, tadinho. O carro dele quebrou Falta no piloto pra Prema. O carro dele... Eles vão ser campeão ainda, você vai ver esse ano. É porque essa etapa eles tiveram problema. O Dino quebrou, o Zeke e o Sullivan bateram nele. Mas a Prema ainda tem os 3 melhores pilotos ainda. No quesito consistência. Porque o Gotti, mano, beleza, o Gotti é bom, ganhou. Mas olha isso aqui. Get. Olha essa sequência do Gotti. Ele só pontuou no Bahrein e foi voltar a pontuar só hoje. Isso que o companheiro dele é líder do campeonato, tá? Exatamente. Apenas um detalhe. Mas enfim, vamos para onde agora? Vamos pra Freca, vamos acelerar. Fórmula Regional European Não, Championship. tanto faz. Vamos acabar a base logo. Acaba a base. Sim. Opa. Freca, primeiro fim de semana desde o falecimento do Dilano. que foi literalmente o seguido. Foi o seguido, exatamente. E vamos lá, Stenshorn macetando, tá? Super talento Stenshorn. Gucci acha que não, mas eu acho que sim. É doente. É um super talento, tá? Ninguém bate, ninguém faz... Olha a temporada do cara, mano. 4 vitórias em 9 corridas. 2 pontos na frente do Antonelli, sendo que ele tá de R-Ace Grand Prix, o Antonelli tá de Prema. Companheiro do Team Tramnitz, Stenshorn, nome da emoção, um P1 e um P3. O Antonelli começa a se aproximar. Tá crescendo, depois da primeira vitória o homem tá crescendo. E acredito que a partir da próxima etapa ele já assume a liderança, na minha opinião. Ele tá 2 pontos atrás só, tá ali, vem numa sequência boa de P1, P2 e P1, adaptou o homem. O Câmara também parece estar começando a dar um sinal de vida.
A Spa finalmente. deu uma desfibrilada nele, né? Nos peitos pra ele poder acordar. Foi um P2, um P6, né? Na primeira corrida, eu não assisti a primeira E esse corrida. P6 ele largou de P11, ou seja, ele passou 5 carros, que na freca é uma puta vitória passar 5 carros. O P2, ele largou mal pra caralho. Eu vi a primeira largada, não vi as outras. Mas a primeira eu vi, ele foi pra cima do Antonelli, não conseguiu, quase que os dois batem, ele tirou o pé. Mas é o cara, né? O Rafa Câmara não é o homem da largada. E o Antonelli, sem comentários, né? Últimas 3 corridas, 2 vitórias e um P2. O Traminitz, o Traminitz e o Haverkort, fogo de palha. O Traminitz ele conseguiu um pódio, mas na corrida 2 ele largou mal. Classificou mal, na verdade, também. O Haverkort, ele tá ali, né? Ele tá de VAR, não dá pra cobrar muito de VAR, embora ele esteja no 3º ano, mas a VAR não consegue bater de frente com a Race GP nem com a Prema. Já, eu acho que na próxima etapa ele já perde esse P4 pro Rafa. E o Tim, talvez, depende da consistência dele, porque o Tim, ele não é um cara lento, mas na freca é assim, você faz um quali mal, você vai mal o fim de semana inteiro, então... Você acha que ele é o melhor alemão na base? Nas bases, no caso? Só tem ele também? Não, o Gate é alemão. O Gate, ele já correu com 3 bandeiras diferentes. Ele é tudo. Na Fórmula 3 multinacionalidade. Na Fórmula 3 ele tá correndo como alemão, mas na Eurofórmula ele já correu como monegasco. Ele é monegasco também, né? Ele é monegasco, alemão, e tem mais uma também, se eu não me engano. Acho que é suíço. Alguma coisa assim. Então, tipo, porra, ele não é alemão em si. Ele corre, dá vontade de correr por tal bandeira, ele corre. Não tem mais ninguém na base. A Fórmula 4 alemã não serviu para nada, hein? 700 anos só gerou o Mick Schumacher. Verdade. Porra, e acabou, e o único piloto que sobrou deles é o Tim Traminitz. Automobilismo alemão desde o Schumacher, que tá... Desde o Vettel, né? Nossa, Schumacher. A Alemanha tá em declínio. Desde o Vettel e do Hülkenberg, tá foda, hein, de gerar um novo piloto. E olha que tem dinheiro, é um país que gosta de automobilismo, mas nem tanto também, né? É um exagero. O Fluxa teve um fim de semana muito ruim, P7, e hoje ele abandonou. Ele também corre de Prema, tá no 3º ano de Fórmula Regional, se eu não me engano. Ele é ruinzinho, né? Ele é um Latifi da vida, ele tem muito dinheiro. O vô dele, se eu não me engano, é dono de mais de 80 hotéis, alguma coisa assim. Ele tem bastante dinheiro. Se ele chegar na Fórmula 1, talvez não atualmente, por causa do teto de gastos, mas se fosse, sei lá, uns 5 anos atrás, ele chegava na Fórmula 1 fácil, por causa do dinheiro. E igual pra um baixo, Latifi da vida. Pra baixo, foda-se. O Santiago... Ah, não, tô confundindo. Pra baixo, foda-se, Capi. Hoje foi engraçado. Na corrida 2, na bandeirada, o Santiago Ramos e o Stenshorn, eles literalmente bateram na bandeirada. Eles literalmente se bateram na bandeira. E tanto que o Stenshorn, ele nem foi pro pódio. Tem imagem disso? Deixa eu ver se... Tem, eu acho que tem. Não, tem da transmissão, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Pô, eu tinha visto no Twitter, mano. Eu não sei se vai ter agora, mas tipo, eles bateram aqui, ó. Dá pra ver aqui mais ou menos. Aqui era literalmente a linha de chegada. O cara tava dando a bandeirada. Os dois literalmente bateram na linha de chegada. E foi mais culpa, na minha opinião, foi mais culpa do Stenshorn do que do Santiago Ramos. O Santiago Ramos tava por dentro normal. E o Stenshorn deu uma mexidinha pro lado e ali tava em velocidade alta. Os dois acabaram batendo. Tanto que o Stenshorn, eu não sei se ele machucou ou algo do tipo. Mas ele não foi pro pódio, porque ele terminou essa corrida em terceiro, mas ele não foi pro pódio depois. Foi algum representante da equipe subiu no pódio pra ele, recebeu o troféu. Mas tipo, foi uma coisa muito engraçada. Mas eu não sei se o Stenshorn tá bem. Não sei se ele machucou alguma coisa, mas que ele não foi pro pódio, ele não foi. Se ele machucou... Na hora que ele saiu do carro, eu tive a impressão que ele tava com alguma dor na mão, que ele ficou mexendo muito a mão ali. Mano, então cometeram o mesmo erro com o Dylan. O mesmo erro. Não foram um erro ali, foi cagada dos pilotos mesmo. Não, da direção de prova de novo liberar uma corrida já resolvida na última volta para os pilotos se matarem. Tudo bem que não tava chovendo dessa vez. Não dá pra falar que não é culpa da direção de prova, ali foi cabacice deles mesmo. Mas ó, eu penso assim, ó, um piloto acabou de morrer porque a direção de prova liberou uma corrida, liberou a última volta sem necessidade na chuva. Então, mas agora tava no seco. Você não faz isso na corrida seguinte, mano. Então, você pode fazer isso depois. Agora, mano, não tem motivo. Tinha que ter corrida. A pista tava limpa, tava seca.
Tem que deixar o povo se matar mesmo. Porque, tipo, ó, se acontece um acidente grave e um dos dois morre, aí de novo, mesma conversa. Não tinha necessidade, já era a última volta, podia acabar Mano, só mas sem ficar. essas coisas, igual aconteceu com o Dylan, não é coisa normal de acontecer. É muito. Não é uma coisa comum de se ver. Então, tipo, não dá pra falar. Ah, isso acontece dessa vez. Não ia acontecer, mano. É coisa que acontece, sei lá, de tantos em tantos anos, né? É uma coisa comum. Não é erro comum de acontecer. É ok, mas enfim, vamos continuar. Vamos pra WEC agora. Vamos. Davi, sua hora de brilhar. Vamos lá. Eu ganhei a aposta, tá? Eu apostei em quem? Eu nem lembro. Você apostou na Ferrari 50, eu apostei na hashtag 7. Eu acho que eu apostei na 8, né? Acho que o Davi morreu, galera. Sabotaram meu mano Davi. Eu tava mutado aqui falando. Um momento burrice. Vamos lá, Davi. Brilhe. Mas bora lá. Brilhantemente. Toyota ganhou, né? A 7. Como é... Morreu de novo. Ah, Beleza. Depois tivemos a Ferrari número 50. Não acho que tem os melhores pilotos. Acho que a SP1 tem pilotos melhores, mas... A Ferrari chegou em segundo. Em terceiro, eu acho que foi a Peugeot. Peugeot que é uma surpresa, já que... Adaptou, Hã? Desde Le Mans que adaptou. Pois é, a Peugeot... Se o imbecil do Gabriel Menezes não bate, era terceiro também em Le Mans, velho. Era um bom resultado, a Peugeot em Le Mans muito bem. E eu acho que isso é o fim do carro, já que ele preza o baixo arrasto, preza Le Mans. Le Mans e Monza que é uma pista de reta, basicamente, uma pista de velocidade. Mas ano passado também tinha esse mesmo modelo e não foi bom, não. Não, mas eles foram Monza. atualizando. O carro estreou em Monza, se não me engano. Oi? Mas o carro estreou em Monza, se não me engano. É, Nove- isso mesmo, foi isso mesmo. O 9x8. Mas Continue. a Peugeot tá evoluindo e pode ser que futuramente brigue no topo, né? Junto com a Ferrari, Peugeot e Porsche. Que Porsche E a nossa grandiosa Porsche? Tá dominando Porsche. tudo na IMSA. Então, aí a corrida passada, eu ainda não. Tá tendo corrida agora, né? Teve corrida agora. Depois vou checar os resultados. Mas a corrida passada da IMSA, em Watkins Glen, a Porsche ganhou, mas foi classificada por causa de irregularidade do carro. E aí quem ganhou foi a BMW. Então, na IMSA, todos os carros ganharam já. Grandiosa IMSA. Por que chora a Fórmula 1? Fórmula 1 sonha ser IMSA. Hoje Sonho eu de ser IMSA. tava brigando a Maya Shark, com o Sakura, e a Porsche, né? A Porsche Penske. E, sim, mas voltando pra Monza hoje, o que é que você achou da corrida da Ferrari e da Toyota? Eu acho que é uma coisa de esperar. A Toyota tem um carro mais maduro, é um carro, acho que 2021 já mais trabalhado, que estão trabalhando mais. E em Le Mans, por mais que eles perderam, eu acho que a gente falou isso no episódio. Era o melhor carro, era o melhor carro. Era o melhor carro. Foi um fator de azar e estratégia que fizeram eles perderem. Agora, só uma coisa, essa Toyota tava com um peso absurdo por causa do balanço de performance, né, o BOP. Para quem não sabe, o BOP, em alguns casos, o piloto que ganha uma corrida acaba recebendo um peso a mais, 25, 30 quilos na próxima, para poder ter esse equilíbrio. E foi o caso da Toyota e da Ferrari esse fim de semana. Eu nem esperava que tanto que a Ferrari ganhou foi a 50, né? A Ferrari então, nunca vai A do pra P2. É o peso e eu acho que a potência do motor elétrico, né? Foram as duas que receberam o BOP. Como é que funciona na WEC? Eu acho que com base na posição do campeonato. E no ok. desempenho do carro decorrer do campeonato da Ferrari recebeu menos que a Toyota. A Toyota tá mais pesada. Beleza, entendi. Mas é nos dois carros que recebe. Eu achava que era só no carro que tava em Não, é primeiro. nos dois. Ah, A Cadillac também vem evoluindo muito. é isso que eu achei estranho. A Cadillac tava bem no campeonato, hoje foi em P10, andando em P10. Agora tá indo pro topo, tá brigando. Tivemos quase uma vitória da Cadillac. Tivemos o pódio da Cadillac, né? Sim. Le Mans e
apesar de eles não estarem com pódio, estão brigando com o Porsche como o melhor LMDH. Exato, eles estão brigando. Nossa, eu acho que sua internet tá um pouco ruim, Davi. Tá cortando muito. Fala um pouco mais próximo do microfone. Mas a Cadillac tá bem próximo do Porsche. O carro na LMDH. Que é outra categoria dentro, sim. Desce um pouco mais aí, Guti, rapidão. Vai lá só nas construtores. Cadillac, ó. Pegou um pódio. Isso, exatamente. Ah, não, esse aí já não tá atualizado. Não tá atualizado. Pegou em Le Mans. Foi com o carro do Dixon? Não, Dixon pegou a P4. Foram 3 carros que correram da Cadillac. O 2, o 3 e o 311. O 311, o Wade quem fudeu logo na primeira volta. E é isso. E o nossa querida Glickenhaus, do Lord Glickenhaus. Como é que foi esse fim de semana? Do Glickenhaus, não acho que não anda perto das grandes, querendo ou não, é que por orçamento. Mas, ao contrário da Van Hal, eles correram. A Van não correu esse fim de semana, né? Não, eu acho que eles só estão na frente das equipes clientes da... Nossa, o cara tá com internet de qualidade. de qualidade. E ela é no cabo fibra ótica ainda. Agora pode estar assim. Mas enfim, vamos falar da LMP2 agora ou já concluiu já o Hypercar? Já, vamos pra LMP2. Pietro Fittipaldi. Ele vem fazendo uma boa campeonato. Pela Jota? É a Jota, né? É. Pela Jota. A Jota é uma equipe boa. E vem fazendo um bom campeonato ele. Vem sendo constante. Agora, pro campeonato, a Jota não tá brigando por nada, né? Pelo campeonato, nem nada lá. Tá foda. Ok, continuando, vamos falar agora da GTE AM. Corvette de novo ganhou hoje, né? Ganhou e ganhou o campeonato. Faltando 2 rodadas. Faltando 2, ganhou o campeonato antecipadamente. Aí é foda, hein? Não dá nem pra falar porque chora as Fórmula 1. Tá igual. GT3 mas tem que parar pra pensar que a Corvette é a única equipe de fábrica na GTE AM. Isso é um fato. É porque, mano, qual a diferença de uma equipe de fábrica pra uma equipe privada? Uma equipe de fábrica é tipo... O orçamento, né? A atualização. É literalmente a marca trabalhando na equipe de fábrica. Não tem ninguém que conhece melhor o carro do que eles. Pois é, apesar da F-Corsa ser a equipe de fábrica da GT, né? Da Ferrari e da Hypercar, como quem gera a 449X, quer dizer, a 449P, é a F-Corsa. Na GTE AM, eles não estão como equipe de fábrica. Não, mano, aquelas coisas. Pra quem não sabe, a F-Corse é a equipe de Amato Ferrari, que era um homem italiano que não tinha nenhum parentesco com Enzo Ferrari, tá? O sobrenome é só coincidência, e não é exatamente a equipe da Ferrari. Ferrari é um sobrenome comum, não? No norte da Itália mesmo. Inclusive, curiosidade aqui rapidinho, aquelas garrafas que tem no pódio da Fórmula 1 sim, é outra empresa também, Ferrari Trento, depois se vocês quiserem pesquisar. Até no Brasil tem muito imigrante italiano com sobrenome Ferrari também. Tinha uma ginasta, eu acho que era Ferrari. Sim. Brasileira. Eu não sobrenome comum. Só essa curiosidade. Agora a equipe de Amato Ferrari só corre de Ferrari, mas não são parentes nem nada. Agora eu acho que ele era revendedor de Ferrari e tinha conseguido. Eu já dei uma pesquisada na história assim, nem sempre foi só Ferrari. Eles já usaram Maserati também, outras marcas. Eu tô ligado, ele já usou outras marcas italianas já. Sim, eles correram com a Maserati, né?
A internet do Davi tá indo, tá querendo pedir A de F-Corse, na época da GT1, corria de Maserati. A Epson. Entendi. Vamos pra estoque, né? Pra dar uma Não. salvada na internet de Davi. Vamos dar DTM agora. Isso. Comentar rápida, coisa rápida, só as corridas, o resultado das corridas de hoje. Finalmente o Sheldon Van der Linde agora adaptou de fato. Primeira corrida foi horrível em Ostileslieben, mas agora em Nürburgring ele tem a senha de andar nessa pista, tá? Sempre andar bem em Nürburgring. E esse fim de semana não foi diferente, melhor resultado dele do ano. René Rast também andou pra caralho esse fim de semana. Olha lá, 2P2. Mas o nome do campeonato vai sendo de fato Thomas Pryne, que não abandonou nenhuma corrida. Tá pontuando bem na maior parte delas, venceu a segunda corrida hoje em Nürburgring com muita vantagem. E o campeonato vai ficar de novo entre dois pilotos super experientes, que é o Thomas Pryne e o Sheldon Van der Linde. Mas claro, ainda tem muito campeonato. O Frank Pereira, na verdade, que ele é francês, começou bem, mas não é um piloto talentoso. O Bortolotti está começando a voltar a andar mais na frente, é mais comum você ver ele no P3, P4, e hoje só não foi num pódio também porque o Van der Linde está dando bem melhor do que todo mundo. E o Danny Olsen está seguindo o ritmo da Mantei, que está talvez sendo a melhor equipe dessa temporada. O Dennis Olsen foi um P3 e um P6 hoje, e acabou que para Mantei ficou com os dois melhores pilotos em boas posições do fim de semana. Abre lá, tá? Vê se tem um campeonato de equipes aí, Igor, de times. Olha lá, Mantei liderando o campeonato com a Schubert Motorsport em segundo e a SSR Performance em terceiro. Mas sobre a DTM é basicamente isso que eu quero comentar, só o resultado. E vamos para estoque. A Murphy com 992, né? 992. De Porsche. Fazendo um bom trabalho. Fizeram uma boa corrida, apesar de não ganhar 24 horas de Spa. Ficaram em terceiro com Estre. Kevin Estre. Estre, tá na Porsche Penske. Mas ó, essa nova fase da DTM eu não tô curtindo muito não, velho. Ano passado a temporada foi bem melhor em relação até disputas, corridas, ultrapassagens. Esse ano tá bem abaixo do esperado o nível de corrida da DTM. Tá sempre foi uma competição muito disputada na pista. E esse ano tá sendo muito mais decidida no quali mesmo, tá? O equilíbrio do campeonato tá sendo disputado mais no quali. Na corrida tá sendo difícil ver alguém fazendo a ultrapassagem. O Bortolotti não tá dando mais aqueles mergulhos suicidas. Então, infelizmente, né? Uma temporada ruim da DTM, mas acontece. Todo campeonato tem essa temporada ruim. Mas é interessante a gente ver aí a Schubert em segundo, equipe do Sheldon Van der Linde e do René Rast. E a ABT tá com o Kevin Van der Linde e o Ricardo Feller em terceiro. E o que vocês acharam da corrida 1 e 2 da Stock? O Massa finalmente adaptou? Nossa, muito boa corrida. Teve muita disputa. E é isso. Tipo, muito boa corrida mesmo. Muito disputada. Stock, cara, nunca decepcionando. Inclusive, arrisco dizer que salvou o fim de semana. Eu gostei da Fórmula 1, vai. Não foi ruim a corrida, foi da hora. Não foi ruim, foi da hora, mas na Stock foi melhor. A Fórmula 2 também gostei da Sprint, a Sprint foi foda. Stock Car, né, cara? Que corridinha. Interlagos, né? Interlagos também nunca decepciona. Pista maravilhosa. Pra mim é a melhor do mundo atualmente. Tô nem aí. Pros carros modernos, tanto de Fórmula 1 quanto de qualquer coisa, é mesmo. É a melhor pista. Eu proporciono disputa em qualquer carro, qualquer piloto. Pode ser ruim, pode ser bom. É uma pista maravilhosa. Finalmente o Massa, esse ano, depois de 2 temporadas, na verdade, né? Finalmente conseguiu um pódio, que ele estava buscando há tanto tempo. Não só um, né? Os 2 pódios, nas 2 corridas ele foi pro pódio. O carro dele estava muito bom esse fim de semana. A equipe também fez estratégia boa. Na primeira corrida o Matias Rossi venceu com tranquilidade. Ele fez a pole com meio segundo de vantagem. Isso não é normal na Stock Car. Fazer uma pole com meio segundo de vantagem é uma coisa muito absurda. Mas ele fez a pole, largou na pole na corrida 1, venceu com tranquilidade. O Felipe Batista foi segundo. E o Massa largando de 19º, na verdade. 19º, não lembro. Foi P3 nessa corrida 1. Aí pra corrida 1, pra quem não sabe, inverte o grid pra corrida 2. Ou seja, os 10 primeiros da corrida 1 inverte. Aí o 10º vai pra primeiro,
pra corrida 2. Aí, né, essa decisão do pole pra corrida 2 foi literalmente na linha de chegada entre o Rubinho e o Gabriel Salas. Guilherme Salas, quer dizer. O Rubinho passou o Guilherme Salas na linha de chegada, ficou na frente por 12 milésimos. Aí ele conseguiu largar na pole na corrida 2. Aí foi uma coisa até estranha pra quem viu a corrida, pode comentar aí. Na largada da corrida, os dois carros da Full Time, que era o Rubinho na pole e o Petekoff estava largando em segundo, os dois largaram absurdamente horríveis. O Rubinho caiu para quinto, o Petekoff caiu para sétimo, isso antes da primeira curva. Não sei qual o problema que eles tiveram ali, se eles não largam olhando para as luzes, se eles largam o engenheiro falando no rádio, falando para eles largar, não sei como que funciona o esquema da Full Time, mas os dois largou absurdamente mal. Aí o Zonta tomou a ponta, o segundo foi o Gaetano de Mauro e o terceiro foi o Massa, na largada no caso. Aí depois o Massa passou o Gaetano, ficou em segunda corrida inteira atrás do Zonta. Aí teve um safety car no final da prova que durou vários e vários minutos, por causa do carro do Diego Nunes, se eu não me engano, que pegou fogo. Aí pegou fogo, aí o safety car entrou, demorou muito tempo para tirar o carro de lá, né? Que teve que apagar o fogo, tirar o carro, limpar a pista. Aí todo mundo parou, faltando 2 voltas, mas 3 voltas no mínimo, assim, no máximo, quer dizer. Que todo mundo foi pro box fazer a parada obrigatória, né? Que é trocar pneu. Não é obrigado a abastecer, mas trocar pneu é obrigado. Então todo mundo ali nas últimas 3 voltas tava indo pro box. O Zonta ainda conseguiu voltar em P1 depois do pit, o Massa em P2. Quase deu pro Massa vencer, ele não venceu por pouco, coisa de 1,5 segundo ele não venceu. O pit dele foi, eu acho que se eu não me engano, meio segundo ou 1 segundo mais lento que o do Zonta. Mas foi uma baita corrida do Massa, o fim de semana inteiro do Massa foi bem bom. Os 2 pódios, obviamente, é muito bom. O Rossi, na segunda corrida, foi terceiro, mesmo largando de 10º. Baita fim de semana do argentino, finalmente mostrou um bom resultado esse ano, que esse ano ele vem de resultados muito ruins. Finalmente ele mostrou um bom resultado. Ainda não entra na briga pelo título, porque ele está bem atrás. Mas ele mostrou que esse fim de semana ele é capaz de lutar pelo título se tiver o carro certo, né? A Full Time, ela é uma equipe de ponta, mas ela não é consistente. Uma etapa ela tá lá na frente, outra etapa ela vai mal. Mas enfim, eu acho que foi isso. O grande vencedor do fim de semana, o maior pontuador foi o Rossi. Aí o outro maior pontuador foi o Massa, né? Com 2 pódios, um P2 e um P3. E vamos ver a classificação como está. Thiago Camilo lidera o campeonato depois do Casagrande e do César Ramos. Ou seja, Casagrande líder. O Casagrande teve um fim de semana péssimo. Ele foi P20 para trás nas 2 corridas. O César Ramos também, os dois, eu não sei o que aconteceu, que eles não tiveram ritmo o fim de semana inteiro. César Ramos, se eu não me engano, foi P27 no quali. Tipo, isso não é o normal dele. Claramente teve alguma coisa ali no carro. Uma coisa que eu vi muitos pilotos reclamando da Stock Car esse ano é o pneu da Hankook. Os pilotos não gostam desse pneu, porque esse pneu ele é um pneu muito difícil de entender, assim, o funcionamento dele, como deixa ele na janela de funcionamento certo. Ele também desgasta muito mais do que o Pirelli, né, que a Stock Car usava no passado. E muita gente tá com dificuldade. O que tá tendo de furo também esse ano de pneu é absurdo. Sim, esse pneu Hankook ele definitivamente não é bom, não é um pneu bom. Assim, que muita gente elogia, muita gente até fala muito mal do que... mais fala mal do que elogia. Mas, enfim, o Thiago Camilo, ele teve um quali ruim também, largou lá em P20 e poucos e ainda pontuou nas 2 corridas, por isso que ele assumiu a ponta do campeonato. O Daniel Serra também teve um fim de semana sólido, não apareceu lá na frente, mas teve um fim de semana pontuando, muito bom para ele, pro campeonato. O Rubinho teve um fim de semana um quali apagado, mas na corrida conseguiu recuperar, pontuando nas 2 também. O Zonta, e agora, a pergunta que não quer calar, o que é que aconteceu com a minha Blau? O pneu fez Blau, o pneu do Thiago Nunes, eu sei. O pneu não foi o freio, ali foi o que pegou fogo. Também eles não deram uma explicação, mas simplesmente pegou fogo, o carro incendiou inteiro. Mas é aquilo, a Blau sem o Fraga não consegue nada. É foda. De fato. O Felipe Fraga, pra quem não sabe, esse fim de semana tá correndo na INSA, lá no Canadá. E o Diego Nunes entrou no lugar dele pra substituir. Mano, eu até sempre gostei do Kodair também, mas tipo, em 2014. Eu acho que já... Pode ser idade também, não sei, né?
Mas ele não tá andando tão bem quanto ele andava. Kodai não é mau piloto. Eu tô Não, louco. não é não. Antigamente ele andava bem pra caramba. Acho que ele foi 2 vezes campeão, não foi? Ou foi uma vez campeão? Eu não sei se ele já foi campeão, mas eu acho que ele já lutou pelo título, sim, alguma Já. vez. Lá pra 2010 até 2016, ainda porque ele era bom piloto. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo com ele, com o Kodai. Mas. Outro que lá tá tendo uma temporada bem abaixo é o Ricardo Maurício. Esse ano ele tá bem abaixo. 60 pontos porra. atrás. Ele não é disso. No passado ele foi P4, né? P5 por aí. Ano passado ele ainda perdeu etapa ainda. Mas tipo, se eu não me engano, o Ricardo Maurício foi campeão em 2021, 20, alguma coisa assim. Sim. Ele não é ruim pra estar tão atrás assim. Ele tá com vários problemas esse ano. Rafael Suzuki me impressionando, onde tá no campeonato nessa altura. Sim, nono é muito bom pra ele. Pra equipe dele também, que não é uma equipe tão boa. O Zonta também me dá muita ideia de patinho feio aí em P6. O Zonta ele foi vice em 2020, se eu não me engano, pro Serra. Ele perdeu o título pro Serra só, em 2020. O Zonta que corre na Stock, sei lá, faz uns 15 anos já que ele corre lá. Nunca foi campeão, mas é um pilotinho ali de ponta. Ele saiu da Fórmula 1 direto pra Stock? Não, né? Ele saiu da Fórmula 1 que ano? Sim, ele saiu da Fórmula 1 e foi direto pra Stock. Ah, O beleza. último ano dele foi 2005 na Fórmula 1. Eu acho que em 2007 ele já tava na Stock, eu acho. Ele correu algumas etapas na Europa e tal, mas Sim. na Stock ele tá faz tempo já. Mas enfim, se dá mais algum comentário, Leite, Good? Não tenho mais Não, nenhum comentário não. Então vamos finalizar aqui. Fala das apostas agora. Parte mais divertida. Ainda não. Segura. Calma. Segura. Tá bom. Olha a emoção. Tá bom. E tem a hashtag ainda pra nós lançar, né? Eu já falei, um monte de hashtag aqui já. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí, escreve aí, Guti, como que é? Escreve aí. Como é que... Puxa. Hashtag assim. Ayer. Puxa aí. Aparece Air Fryer. Enfim, a última aposta, como é que foi? Na Stock, eu coloquei Casagrande e Fraga. Não sei por que eu coloquei Fraga. Errou tudo, velho. Fraga nem correu. Mas enfim. Guti colocou Ricardinho e Rubinho. Quase. Errou tudo também. E o Leite Lindo colocou Nelsinho e Casagrande. Nossa, errei lindamente. Errou lindamente. Na Freca, eu coloquei Antonelli e Stencho. Pera aí. Pega essa leitura de jogo aí, pô. Calmou. Acertei as duas, Antonelli e Stencho. Guti botou o Kimi 2 vezes, acertou, errou uma. E o Mano Leite botou o Rafa e o Antonelli. Ele só coloca. O cara só conhece 2 pilotos na Freca, tá ligado? O Rafa e o Antonelli. Vamos lá. Fórmula 3 eu botei Bortoleto e Aaron. Errou tudo. Errei tudo, beleza. Guti foi pior, colocou Bortoleto e Collet. Ele tinha ritmo pra vencer, convenhamos. E o Leite colocou o Martin e o Bortoleto. Errou também. Porra, quem Fórmula que ia 2. apostar em Gut, mano? Eu nem lembrava da existência dele. Até ele ser P2. Fórmula 2, eu coloquei Berman e Maloney. Errei. Errou os dois. O Maloney podia ganhar uma das, viu? Não podia não. O Martins estava muito superior. Guti colocou Enzo e Pucher. Boa. E o Leite acertou uma, colocou o Veste e o Berman. E meus únicos 2 pilotos que o Leite conhece na Fórmula 2. Fórmula 1, botei o Max, aí todo mundo acertou. Todo mundo pontuou, mano. Todo mundo pontua. Ou seja, ninguém pontua. A Indy vai ser ainda. MotoGP também ainda vai ter. DTM, eu coloquei Heinemann e Prime. Acertei uma. Que o Prime ganhou uma das. Guti colocou o Sheldon Vanderlinde e o Bortolotti. Acertou uma também. E o nosso querido Leite Lindo botou o Olsen e o Prime. Acertou um e errou uma. Pelo menos acertei um. Na WEC, eu coloquei o carro hashtag 7. Tá. Não é querendo me gabar, mas eu acertei. O Guti botou a Ferrari 50. Errou. E o Leite botou a Toyota hashtag 8. Eu só errei o número.
E errou também. Fórmula E não teve. Então vamos lá atualizar os pontos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos no fim de semana. 7 mais 5, quanto é, igreja? 12. Exatamente. Eu fiz 12 pontos. Vou apagar aqui. Um minuto. Essa fotinha do Bortoleto sempre me quebra, velho. Modo sério. Olha isso aqui, velho. Que fotinha perfeita. Modo sério. Gucci fez 3 pontos, foi pra 9. Eu ri. Eu ri. Você tá lá dando o máximo pra não segurar a risada, porque a sua professora falou que o próximo que ri sai da sala. Você olha pro lado, você olha pro lado, tá seu amigo com essa cara aí. Eu ri. Eu ri. E o Mano Leite fez 4 pontos, foi pra 9 também. Que é isso, Gucci? Venham pontos, venham imediatamente pontos. Empatou. Leite começou, faltou 3 etapas e já tá na frente do Gucci. Não, empatou só. Eu aposto no diferente, vocês vai no óbvio. Referência apertou no Claro que a gente vai no óbvio, a gente quer ponto, né, cara? Não, esse desgraçado ele botou 2 vitórias do Enzo do Kimi na frente e me falar que é o diferente. Ai, Beleza. eu quero ser o diferente. Se for pra pontuar, pra quê? Eu vou pontuar pra não ganhar nada? Ninguém vai ganhar nada nessa brincadeira. 2 vitórias do Kimi não é diferente, não. Mas vamos lá, estoque. Eu vou de... Próxima etapa é onde? Boa pergunta. Certeza que é Goiânia, tá ligado? É, sempre na dúvida, estoque. É Interlagos ou Goiânia? Velocitar. Velocitar, beleza. E depois Aí. Goiânia. E depois Velopark. Mas enfim, Goiânia, quem que anda bem em Goiânia? O Rubinho eu sei que não vai ganhar. Mas eu vou de Fraga e Casagrande. Gucci, quem pra estoque? Velocitar vai dar Rubinho e Serra. Beleza, e Leite lindo. Velocitar vai dar família Barrichello, Rubinho e Dudu. Caraca. Boa. Freca, na Hungria. Na Hungria, não. Freca, não faço a menor ideia de onde é que vai pesquisar. Freca é... Não, Hungria já foi, não foi? Já, ué. Freca Olha vai aí, ser olha. em Paul Ricard. Nem lembra. Saudades por Ricardo. Paul Ricard, ó. Hungria já foi faz tempo. Beleza, então. Por Ricardo vai dar Kimi e Tim. E você, Gucci? Paul Ricard vai dar Kimi e... Kimi de novo. Grandioso. E você, Mano Leite? O Ricard vai dar Stenshorn e Tramnitz. Beleza, vai errar as duas. De fato. Fórmula 3, próxima etapa, Hungria. Hungria. Nossa, Hungria vai dar muito prema. Vai dar Berma e Durham. Na Fórmula 3, né? Pô, eu errei agora, foi mal. Né? Boa, Baiano. Vamos lá. Vai dar Bortoleto e Mini. E você, Gucci, Fórmula 3 na Hungria? Vai dar Dino e... Dinossauro. Dino e Colapinto. Cola pênis. E você, Leite lindo? É, vai dar Colapinto e Bortoleto. Fórmula 2, na mesma Hungria. Vamos lá. Vai dar Berman e Durham. Agora tá certo. Gucci. O Enzo. Igual toda aposta que
Não, mano. Ele vai fazer o Enzo ganhar no cansaço, tá ligado? Você Ó, está se zoando? se o Enzo ganhar, o Guti faz 5 pontos. Beleza? Tá bom, então, tá Se gravado. o Enzo ganhar na Hungria, o Guti faz 5 pontos. Ele foi 2P2 ano passado, mano. Esse ano ele tem que ganhar. Aham. Vamos lá. E quem mais? Enzo e. Puxa. Tá na hora, já passou da hora. E você, Leite? Vamos de Prema, né? Berman investe novamente. Fórmula 1, Hungria, Lando Norris. Foda-se. Esse Joguei pro caralho. aí tá. E você, É. Guti? Good. Guti? É, falou comigo? É. Você agora. Ué, F1. Verstappen. Max. Eu vou de Lando Norris. Ele vai surpreender. Você, Leite. Verstappen, óbvio, quero pontos. Aqui vamos lá, DTM. Eu vou colocar Sheldon Van der Linde e Olsen. Guti. Deixa eu ver o campeonato, como que tá. Nossa, o Aitken tá decepcionando pra caralho. Eu esperava muito mais dele. Próxima etapa em Nürburgring. Certo. É, Nürburgring. Vai dar O Bortolotti dá bem no Nürburgring. Agora René Rast e Schubert Motorsport. René Rast e Braining. Brian. Jonas Brian. Manteizinho. Aí você, Leite. Vou meter o louco aqui, vai dar irmãos Vanderlinde. Porra. São descendentes do Dutch, do Red Dead 2. E pra fechar, o WEC, World Endurance Championship. Eu vou de hashtag 8 dessa vez. Vou o contrário do baiano, hashtag 7. E você, Guti? O que? O EC? É. Isso. Vai ser em Fuji, né? É, etapa de Fuji. Vai ser o carro que tá liderando o campeonato. Qual que é? Mesmo que eu. É o 7? Pô, agora eu fiquei na dúvida. Vê lá no... É o 7, eu acho. Não, é o 8. É 8. Boemi, Hartley e Hirakawa é carro 8. É o 8, eles mesmo vai ganhar. Então é isso, é o mesmo que o meu. Apostas feitas. Esperar agora a próxima etapa. Vamos finalizar por aqui. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixem os comentários. Curtam, comentem, compartilhem. E andem na prancha. Pra quem não tá entendendo a risada, é só olhar pra tela, tá? Curtam, comentem, compartilhem. E um forte abraço a todos. E um abraço e curte. O Leite Lindo tem alguma mensagem de adeus? Não, né? Andem na prancha. Andem na prancha. Além de andarem na prancha, quem chegou até o final, jogue no comentário. Hashtag puxa Ayer. Puxa Ayer. É isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.